Ora, muito bom dia a todos. Vamos dar então início à última reunião do mês de abril, esta por sinal gravada e depois publicada para cumprir com aquilo que é o nosso propósito de trabalhar sempre com a máxima transparência, com a máxima informação para todos os nossos municípios e para todos aqueles que assistem às nossas reuniões de Câmara e que hoje, neste presente mandato, foi possível trazer a transparência, a verdade e, acima de tudo, a informação para a nossa população. Posto isto, questiono os seus vereadores da oposição se antes do período antecessório do dia se tem alguma questão que queiram mencionar antes de começarmos. Muito bem, não tendo nada a mencionar, o Executivo fará, como sempre faz, a sua habitual apresentação, desde a última reunião até à presente reunião, dos grandes pontos que entendemos necessários para informar, como é óbvio foram mais, mas estes aqui consideramos vitais para aquilo que é a informação a prestar aos vereadores da oposição, a quem respeitamos muito, saudamos a forma correta como têm trabalhado connosco quando se depende, como é óbvio, do Executivo em prol da população de Frei Espada à Cinta. Posto isto, dar nota que estivemos presentes na festa de Santo Isidório em Mazoco, uma missa que foi presidida pelo Sr. Bispo do Algarve, Dom Manuel, e que muito nos acarinha sempre que vem ao nosso território e que não esquece as suas origens e a sua identidade. Deixar aqui também uma palavra de apreço aos mazoqueiros, à sua comissão de festas, à Junta de Freguesia de Mazoco, de Frei Espada à Cinta e Mazoco, que organizou também propositadamente este mesmo evento e correu muito bem e estão de parabéns, que também aqui a Câmara Municipal teve um forte apoio naquilo que foi a sua logística, colocando lá tendas para o efeito e que se revelaram eficazes. E como é óbvio, tanto o Mazoco como qualquer freguesia, nós temos apoiado incondicionalmente todas, sem exceção. Aliás, prova viva disso, foi também já no outro fim de semana, aliás, no fim de semana seguinte, a deslocação que houve por parte da Junta de Freguesia de Ligares a Santiago de Compostela, onde o município de Frei Espada à Cinta participou com o aluguer de autocarro para dar, acima de tudo, conforto à nossa população, para poder também ir nesse mesmo evento, e todas essas iniciativas são sempre boas e salutares para aquilo que é trabalhar em prol das nossas populações. Por isso, a Câmara Municipal e o seu Executivo está sempre ao lado, mas sempre ao lado das nossas populações. Se querem dizer algum comentário? Nada. Muito bem. Dar nota da reunião que tivemos em Bragança, na sua sede distrital, com o LS do Nordeste, em dois momentos. Num primeiro momento, eu próprio estive reunido com a sua direção toda da ULS Nordeste e, no segundo momento, eu próprio também participei numa reunião da Cimedouro com o ULS Nordeste e onde acompanharam também os meus colegas de Torre de Moncorvo e de Carraseda de Anciães. Mas vamos por partes. Em grosso modo, os temas que foram abordados nesta reunião é algo que este Executivo tem pautado desde há muito tempo esta parte para trabalhar e que se prende com a reabertura da sala de fisioterapia não só 2 dias por semana, mas para 5 dias. Muito em breve iremos já estabelecer esse protocolo para ficar 5 dias por semana a sala de fisioterapia do Centro de Saúde aberta. Isso é já um dado concreto e que será feito em parceria com o município, o LS Nordeste e possivelmente também a Santa Casa da Misericórdia. Mas entre as 3 entidades estamos a trabalhar de forma a que seja possível levar por diante este projeto da sala de fisioterapia e evitar que a nossa população tenha que se deslocar daqui para Moncorvo, Mogadouro, Mirandela, Macedo e outros centros hospitalares. E é uma vitória que este Executivo consegue. Dar também nota da referenciação que tem sido levada a cabo, do sucesso que tem sido a Unidade de Cuidados Paliativos. Estamos aqui a trabalhar em Frei Espada à Cinta e que também falámos e abordámos os números, que nos surpreendem bastante. Infelizmente, há mais pessoas a padecerem de cuidados paliativos do que aquilo que qualquer um dos que está aqui pensará. Mas, de qualquer forma, o mais importante e o mais salutar é dar conforto, é dar dignidade e é dar todo o apoio que é necessário para os mesmos poderem resultar. Dar também nota, nesta mesma reunião da ULS, foi também abordado o tema dos 3 municípios não terem voto para o Conselho de Administração, naquilo que ao seu vogal diz respeito. Manifestámos a nossa indignação perante esse facto, mas que, a partir de agora, teria que ser tido em conta. O que é que já aconteceu? Começaram já a enviar o reporte mensal de tudo aquilo que são as atividades da ULS para os municípios e para a Cimedouro, para desta forma podermos ter aqui maior proximidade também com a ULS neste sentido. Foi abordado todas as temáticas, a questão da falta de médicos que existe muitas vezes no nosso território. Frei Espada à Cinta foi contemplado com mais 2 médicos agora, também que já está na calha, o que vem suprir ainda mais as dificuldades que tem. Dá-se também aqui uma nota. A responsabilidade da saúde é uma competência que não é da Câmara Municipal, é sim do Ministério da Saúde e da tutela, que é por vezes não confundirem alhos com bugalhos, como neste caso, falando abertamente, como o PSD local faz,
Que é para ficar bem claro. Agora, algo que este Presidente e o seu Executivo não abandona. É trabalhar em prol da população para dar a melhor qualidade de serviço naquilo que à saúde diz respeito. E por isso mesmo é que quero aqui hoje também dizer-vos, cara a cara, olhos nos olhos, que para quem pensava que as mais 2 horas do Centro de Saúde era algo que seria impensável, possivelmente será possível. E será possível da seguinte forma que acabei agora de anunciar, irei agora anunciar. O município de Freixo Palacinte, em conjunto com o município de Torre Moncorvo, irá fazer uma candidatura conjunta a uma USF, a uma Unidade de Saúde Familiar. O que é que permite esta Unidade de Saúde Familiar? Irá permitir que ambos os concelhos possam ter maior atratividade para os médicos, para os enfermeiros, para os administrativos, para os auxiliares que prestam, sendo melhor remunerados. E permitindo também, como a USF, que permite também, dentro de todas as competências, alargar para mais 2 horas e 24 horas. Iremos ter já uma reunião na próxima semana, quer eu, quer o Sr. Presidente de Torre de Moncorvo, com os diretores de ambos os centros de saúde, que iremos também estabelecer, para levarmos por diante esta candidatura da USF. É um grande passo que se está a dar no caso da saúde de respeito de ambos os concelhos, mas sobretudo aqui em Freixo Palacinte, principalmente. E será certamente uma vitória de todos. Não é do Sr. Presidente da Câmara, não é do Sr. Executivo, será de todos. Aquilo que nós pretendemos agora, e que foi aquilo que foi feito, foi falar com o LS sobre esta possibilidade. Sabermos se realmente nós podemos fazer este caminho. E sim, este caminho pode ser feito e vai ser feito. E é por isso que iremos apresentar uma candidatura em conjunto, porque acima de qualquer partido político está e estará sempre as nossas populações. Vocês querem dizer algum comentário sobre isto? Relativamente a isso, apoiamos perfeitamente essa opção e, se é possível, de facto, é muito bom para todos nós. Não é só, como disse o Executivo, mas para todos nós. E é sempre bem-vindo, claro. Obrigadíssimo, Sr. Vereador, pelas palavras. É essa a forma que estamos a trabalhar, já desde há muito tempo, é esta parte. Este é o caminho, e é o caminho de não baixar os braços. É o caminho de não estar a especular com falsa informação, é o caminho de não estar com fake news, é o caminho de, há muito tempo, esta parte, estar a trabalhar e não desistir de trabalhar para que isto seja possível. E quando estiver finalmente realizado, será caso para dizer, como costumamos sempre dizer, só é impossível de estar feito, e há de estar feito, se Deus quiser, porque acima de tudo está a nossa população. Isso que ninguém tenha dúvidas. Continuando, também a reunião que foi levada a cabo, e que temos aqui o cuidado de vos informar atempadamente, que foi levada a cabo no Turismo Porto e Norte, com o Dr. Luís Pedro Martins, presidente desta entidade, e onde também tive o privilégio e fui convidado a assinar o livro de honra dessa mesma entidade, mas acima de tudo o principal foi onde foi também comigo o meu vereador Pedro Vicente, e onde conseguimos negociar com o Turismo Porto e Norte para nos dar uma carta de conforto, subscrever, aliás fizemos notícia disso, para subscrever, e a candidatura que está a ser submetida ao Turismo de Portugal no valor de 400 mil euros para 24 meses, e que se prende essencialmente com a valorização daquilo que é a Via Sacra, que já poderão assistir hoje, ficam desde já convidados para estar presentes, e Via Sacra, e que queremos fazer isso algo a nível regional, nacional e internacional, que se quer divulgar. E ainda mais, que é a questão também dos 7 passos. Valorizar ainda mais os 7 passos. As 7 semanas que antecedem a Páscoa, valorizar cada vez mais através desta candidatura. Este é o caminho e é desta forma que estamos a trabalhar, e a trabalhar atrás de investimento para o nosso território, para o nosso concelho, e valorizando aquilo que é as nossas tradições e a nossa identidade, como é o caso dos 7 passos, que é uma tradição secular e é única na Península Ibérica, estou certo que é única praticamente quase no mundo, e é nossa. E devemos ter todos, mas todos os orgulhos nessa mesma tradição. Deixar também aqui uma palavra de apreço, de reconhecimento à Comissão dos Passos e ao Grupo dos 7 Passos pela forma como trabalham ano após ano sobre manter a tradição viva. Aqui uma palavra de apreço sobretudo também à Comissão dos Passos, mas também à Santa Casa da Misericórdia, porque tem feito com que essa Comissão dos Passos possa existir e que possa sempre trabalhar. E tem o total apoio da Câmara Municipal com este Executivo, como é óbvio. Vocês querem dizer algum comentário? Muito bem. Continuando. Foi realizada uma Cimedouro em Terras de Trás-os-Montes, não, em Cimedouro, em Torre de Moncorvo, nomeadamente com a sua Secretária de Estado das Infraestruturas, da Mobilidade, e onde foi abordado o tema dos transportes e também as estradas municipais, que eu tive a oportunidade de falar sobre isso. Na questão dos transportes, dizer que ainda bem que nós temos em Freixo Palacinte uma sede de uma empresa que trabalha a nível de escala nacional e internacional e que permite que haja transportes em Freixo Palacinte. Também referir que é muito bonito o passe verde, como costumam apelidar, nos grandes centros, Lisboa, Porto, mas aqui quem paga é o município. É que paga e que faz com que não falte nenhum transporte a nenhum aluno deste concelho. Eu quero aqui referir que nos transportes nós temos feito uma campanha fantástica, no que aquilo que a educação diz respeito, de pagar a 100% dos transportes do ensino secundário e superior, no que aquilo que os transportes dizem respeito.
quer de autocarro, quer de comboio. Dizer também aqui que os transportes que nós levamos aqui, quer para Mogadouro, quer para Moncorvo. Também aqui para Mogadouro, que fez um acordo para se pagarem ainda um bocadinho mais entre nós e a Câmara Municipal de Mogadouro, para dar melhor conforto também aos alunos que vão para Mogadouro. E dizer também aqui, nas estradas municipais, que não fomos nós que assumimos as estradas municipais, quem assumiu na altura terá tido as suas razões, mas consideramos que foi um péssimo negócio para o município de Freixo de Espada à Cinta, porque não veio acompanhado do envelope financeiro que mantenha as estradas municipais. E aquilo que foi dito à senhora Secretária de Estado é que de uma vez por todas tem que haver uma linha bem, ou algo do governo concreto, para que as estradas municipais possam ser recuperadas. Nós temos no nosso Conselho bastante extensão de estradas municipais que precisam de manutenção e que tem que ser o próprio município, às custas próprias, a fazer a manutenção, porque no passado também ninguém o fez. Ou lembra-se de ter feito alguma manutenção de estradas municipais? Não. E aquilo que nós vamos fazer agora é trabalhar nesse sentido. E é isso que iremos continuar a fazer e que foi dito. Não basta apenas olhar para Portugal, Lisboa, Porto e o resto é paisagem. Não. Aqui há população, aqui há estrada e aqui é uma porta de entrada para Portugal. Não sei se querem dizer algum comentário sobre isso. Muito bem, não querendo, vamos continuar. Dar nota que estive na reunião plenária da Comissão de Especialidade de Desenvolvimento Regional e do Ordenamento, no Conselho Económico e Social, conselho este que eu fui eleito pela CCDR Norte, a par com o meu colega também, outro colega dali da zona de Penafiel, e onde estão representadas diversas entidades, como é o caso do UGT, CGTP, CAP, a CCDR, Turismo, e onde se prendeu, sobretudo, de falar sobre aquilo que é a parte económico-social do país e aquilo que nós temos para levar por diante e que orgulha, sobretudo, não é o Presidente da Câmara de Freixo, que fique bem claro, orgulha ter o município de Freixo de Espada à Cinta representado neste organismo desta dimensão e com esta importância. E deve ser um motivo de orgulho para todos, porque Freixo hoje é falado pelos bons motivos e está nos locais certos onde há o poder de decisão, neste caso aqui, como é o caso do Conselho Económico e Social. Porque cada vez mais nós temos de trabalhar com as entidades que possam trazer e agregar para Freixo de Espada à Cinta, e esta é certamente uma delas. Dar também nota que estivemos presentes na inauguração da Feira da Laranja e Festa do Zangarrão, em Lagoaça. Aqui uma palavra de apreço às comissões de festas que fizeram esta mesma festa. Uma palavra de apreço à União de Freguesias de Lagoaça Fornos, pela forma brilhante que coordenou esta organização e também juntamente com as comissões de festas que foram incansáveis a trabalhar. Uma palavra de apreço e de reconhecimento e por terem a ousadia de fazerem este primeiro certame e que foi um autêntico sucesso e fazendo com aquilo que é tão simples, mas tão importante, que é com as tradições locais, com os produtos endógenos locais e valorização da comunidade e colocar Lagoaça, neste caso, no mapa. Lagoaça e Fornos e todo o Conselho. Por todo o Conselho falou uma só voz nesta mesma inauguração, uma palavra de apreço e de parabéns para todos os envolvidos e que, mais uma vez aqui, a Câmara Municipal esteve envolvida com tudo aquilo que era necessário, com tudo aquilo que foi pedido. Estaremos sempre ao lado das nossas juntas de freguesia, das nossas comissões de festas e da nossa população. Dar nota que tivemos presentes também nas festividades e exposições da Páscoa que já começaram no fim de semana anterior. Aqui uma palavra de apreço para todos os envolvidos e uma palavra de apreço pela forma que a população se comportou ao longo destas procissões, com respeito, com a devoção e, acima de tudo, com a dignidade que as mesmas merecem. Por isso, este fim de semana continuaremos com as celebrações da Páscoa e aquilo que apelamos é que todos possam participar, porque é algo que é nosso, é identitário e que a todos nos deve orgulhar. Dar também nota da reunião que foi tida aqui também, da reunião com o Gida Labarca, sobre a aprovação do relatório de prestação de contas. Bem sabemos que no passado era raro fazerem estas reuniões, correto, Sr. Vereador? Praticamente nunca as faziam. Aliás, nem faziam sequer, correto? Mas não, nós agora neste momento agora estamos a trabalhar para ser feitos, para enviar para o Tribunal de Contas, para pôr tudo com a legalidade que a mesma exige e para também afirmar aqui que neste momento as despesas são 50-50. Que era algo que estava errado no passado e que foi corrigido agora no presente e que há de continuar no futuro, certamente, com a forma que se está a trabalhar. Dá nota também que foi falar sobre a dinamização que tem tido com o Gida Labarca, sobre aquilo que são as suas viagens, o seu percurso. Dar também nota que nem tudo foi um mar de rosas e também no ano anterior, 2024, a própria embarcação teve alguns problemas que teve avariada no período alto e que foi necessário proceder também à sua reparação e que foi feito. Isso tem que ser assumido, tem que ser falado com clareza e que tem que ser falado sobretudo para o propósito que tem com o Gida Labarca, que é promover cada vez mais o turismo e sobretudo o Douro Internacional, onde ambos os municípios estão inseridos, quer Freixo de Espada à Cinta e quer Vilvestre. Vocês querem dizer algum comentário? Muito bem. Dar nota da reunião extraordinária da Associação de Municípios do Douro Superior e aqui tem a palavra o Sr. Vereador Pedro Vicente sobre o concurso dos resíduos. Força, Sr. Vereador. Bom dia a todos. Estive em substituição do Sr. Presidente na reunião da Associação de Municípios
em que o ponto principal e único era a aprovação do caderno de encargos para o concurso de resíduos. Analisámos o caderno de encargos, verificámos algumas falhas, foi solicitado ao primeiro secretário da Associação de Municípios a alteração e neste momento está pronto para lançar o concurso para a recolha de resíduos dos municípios que pertencem à Associação de Municípios. Muito bem, Sr. Vereador, e foi também falado sobre a questão dos caixotes do lixo, de ficar também nesse caderno de encargos, uma vez que muitos deles ficam danificados, nomeadamente no período de inverno, quando são colocadas cinzas e que os mesmos ardem. Não quero dizer com isto que vão fazer o mesmo. Estamos a pedir cada vez mais caixotes que não sejam de plástico e sejam, sim, de metal, neste caso, para ser substituídos e que aquilo que pretendemos é prestar um excelente serviço à nossa população. É isso. Todos os conselhos que fazem parte da MDS querem prestar às suas populações. Dar nota também que terminaram ontem as férias desportivas e culturais. Foi, de facto, umas férias fantásticas para as nossas crianças e foi, de facto, umas férias cheias de atividades, quer no que à parte desportiva de respeito e também à parte cultural de respeito. Nomeadamente, eu destacaria aqui as saídas que tiveram. Força, tem a palavra. Terminaram ontem as férias desportivas da Páscoa. Mais uma vez, tudo fazemos para que os miúdos tenham experiências diferentes. Desta vez tiveram uma saída ao Palácio do Gelo, onde de manhã tiveram natação nas piscinas cobertas e à tarde usaram a pista de gelo para aqueles que nunca tinham ido. Ontem terminou com algo que lhe ficará na memória às crianças, que foram a Matosinhos ou um parque de bungee jumping. Muitos nunca tinham feito, vinham todos contentes e penso que é desta forma que se tem que trabalhar, proporcionar às crianças atividades que muitos certamente nunca mais lá voltarão. Muito bem, e é esse mesmo caminho, é proporcionar experiências diferentes e não ser um depósito de crianças. Tem que ser, as férias esportivas têm que ser lúdicas, culturais e, acima de tudo, inclusivas e proporcionar algo que ficará na memória de todos e ficou. E é esse o caminho correto que está a ser traçado. E também a forte adesão que teve estas férias desportivas. Dar também nota que tivemos presentes na CIM Sabrosa. Esta foi antecipada, derivado à viagem que irá realizar a Cimedouro ao Japão já na próxima semana e que se prende com a Expo Osaka, onde o Feira Espada Cinta teve um papel preponderante para que também a Cimedouro pudesse ir a Osaka e levar aquilo que melhor temos para oferecer no nosso Douro, que não é hoje uma moda, é uma certeza e é uma fonte de rendimento para Portugal com tudo aquilo que é a sua essência e tudo aquilo que é a sua exportação no que aos vinhos diz respeito. Mas o Douro é muito mais do que o vinho, é também aquilo que são os nossos produtos endógenos todos, e é também cultura, tradição, identidade e história. Dar também nota que nesta CIM Sabrosa foi falado sobre o novo quadro comunitário, tudo aquilo que nós já temos aqui inserido para levar por diante, todos os projetos. Neste momento nós já temos 10 candidaturas submetidas de diversas áreas, está já estas todas feitas, e temos este quadro todo também de candidaturas que algumas estão sinalizadas e que eu vou deixar aqui uma particular para falar daqui a nada. Mas dar nota que foi uma reunião bastante fantástica e que teve o propósito de falar sobre aquilo que é a Cimedouro e também dar aqui uma nota de relevo. Hoje também vamos falar aqui de prestação de contas e que também foi feito na Cimedouro a prestação de contas e que passou com um saldo de 3 milhões positivos, ou seja, é de louvar que todos os autarcas deste mandato da Cimedouro consigam ter levado, nesta última prestação de contas, passar com um saldo positivo de mais de 3 milhões de euros. Ou seja, mostra que as contas estão certas, mostra que a Cimedouro está cada vez com mais pujança, com mais assertividade e para trabalhar em prol do território. Dar também nota que fizemos a habitual com este executivo, distribuição das amêndoas da Páscoa às nossas crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo, e não há nada mais significante do que ver um rosto e o sorriso no rosto de uma criança e de um bebê, também porventura. Também tivemos o cuidado de separar as amêndoas para aqueles que são mais pequeninos, para não serem tão duras. Mas há esse cuidado e há este gesto de desejar boa Páscoa às nossas crianças todas e a toda a população, como é óbvio. Dar também nota que hoje mesmo a reunião está a ser de manhã, porque amanhã é feriado municipal, mas também porque da parte da tarde este Executivo, muito antes do Governo ter dado a tolerância a ponto,
já tinha dado tolerância de ponto aos nossos funcionários, que é mais do que merecido, e a quem aproveitamos desde já para desejar uma excelente Páscoa em família e que seja sobretudo aqui no nosso Conselho em Freixo de Espada à Cinta e que possam ir também na segunda-feira de Páscoa ao feriado municipal e participem em todas as atividades, a começar já hoje com a Via Sacra, em todas as atividades que têm ao longo destes dias para abrilhantar ainda mais e para estimular aquilo que é a amizade, o conhecimento e o reencontro das famílias e dos amigos. Dar também nota que foi levada a cabo a marcha pela leitura e tem a palavra a Sra. Vice-Presidente. Bom dia a todos. Ora, esta marcha da leitura decorreu no dia 7 e decorreu no âmbito da Semana da Leitura, que se realizou entre 31 de março e 4 de abril. Foi promovida pelo Agrupamento de Escolas Guerra Junqueiro através da sua biblioteca escolar, mas também foi promovida em conjunto com o município através da nossa biblioteca municipal. E esta marcha surge, como já surgiu também o ano passado, como uma iniciativa cultural e também com o objetivo de sensibilizar a comunidade para a importância da leitura diária. Envolveu aqui todos os alunos e também quem se quis associar. Muito bem. Dar também aqui nota do Dia Mundial da Saúde e tem também a palavra a Sra. Vice-Presidente. Nesse mesmo dia, dia 7, assinalou-se o Dia Mundial da Saúde e este é um dia, como todos os dias que são assinalados no calendário, para realçar a importância da saúde na vida de cada um de nós e também daqueles que cuidam de nós diariamente. O município, em relação à sua responsabilidade, o que fez foi adquirir um livro que se chama Nutri Histórias e que trata questões relacionadas com a nutrição e distribuiu estes livros pelas instituições educativas, nomeadamente pelas bibliotecas, para os alunos poderem trabalhar, porque traz algumas atividades que devem ser trabalhadas em aula com professores, não apenas sozinhos, e portanto não íamos dar às crianças para trabalharem, mas sim à própria biblioteca para depois ser requisitado e poder ser trabalhado em sala de aula ou no recreio com as auxiliares ou então com os professores. Muito bem. E no campo da saúde, também a referir aqui, já que estamos a falar do Dia Mundial da Saúde, aquilo que este Executivo tem levado a cabo, por sua iniciativa, grande parte delas e outras também que demos continuidade e não acabámos, como diziam que íamos acabar, sobretudo nos transportes de doentes oncológicos, não acabamos. Continuamos e reforçamos ainda mais o seu apoio. Os transportes de doentes não oncológicos, que isso sim foi a iniciativa deste Executivo, o reforço naquilo que aos medicamentos diz respeito, as consultas gratuitas à população todos os meses, nas diversas especialidades e, sobretudo, naquilo que à saúde diz respeito, temos sempre, mas sempre, investido e continuaremos a investir. E lutado para que tenha cada vez mais uma saúde em Freixo de Espada à Cinta que seja credível e, acima de tudo, que permita à nossa população ter saúde cá dentro, aqui do nosso Conselho, e não tenha de se deslocar muitas vezes para fora do nosso Conselho. Muito bem. Não sei se querem dizer algum comentário. Não querendo. Vamos passar então agora aqui mais um tema, e neste caso aprende-se aqui com o PSD local, com a estrutura local do PSD, que é para colocarmos aqui algum ponto de ordem e, sobretudo, de verdade, e acabarmos com as fake news, com as mentiras e com a desinformação que fazem constantemente na sua página e que tentam ludibriar e iludir a nossa população e os nossos municípios. Estamos numa era que é demasiado grave aquilo que o PSD local pratica, que é a desinformação. E também o PSD local já deveriam ter aprendido que não é por dizer uma mentira muitas vezes que ela se torna verdade. E podem continuar a dizer as mentiras que quiserem. Algo que nós nunca iremos permitir é que brinquem com a nossa população, é que desinformem a nossa população e é que faltem à verdade à nossa população. E isso nunca o iremos fazer, mas vamos a factos. Houve a maior parte delas nem tem interesse sequer para ser respondida, mas aqui numa das publicações do PSD, está aqui, para que fique bem claro, a dado momento, dá aqui de um munícipe que ficou muito ofendido porque as faturas vieram a terreiro sobre aquilo que foi prestar serviços para a Câmara Municipal na última reunião de Câmara. Mas aqui a pergunta que importa referir é o que é eticamente reprovável? Se é alguém que prestou serviços para alguém que era Presidente desta Câmara ou se é reprovável as pessoas têm direito à informação daquilo que foi feito. Mais ainda, sobre o tipo de serviços que foram feitos aqui também e que já tivemos a oportunidade de falar sobre isso. Mas depois fazem uma publicação a ironizar sobre os produtos endógenos, a desvalorizar, a ludibriar e a tentar atirar areia para os olhos dos nossos municípios, mas não vão conseguir. Mas já há aqui algo que eu queria aqui falar, porque dizem aqui a dada altura, deixem-me só colocar aqui os óculos para ver melhor ainda.
diz o seguinte, e passo a citar. O mesmo Nuno Ferreira, que aponta o dedo ao PSD relativamente ao acesso e divulgação de informação privilegiada no que toca à divulgação de uma declaração que afinal é pública, divulga a faturação de um fornecedor de câmara em clara violação do RGPD. Depois diz o seguinte, mas como bem sabemos, a Nuno Ferreira tudo assenta bem. Falar do que nunca ninguém escondeu e transformá-lo num caso de suspeição, para além de ser um ato de desespero, torna-se apenas ridículo, segundo o PSD. Ou seja, chama ridículo à nossa população. Depois vai mais longe. Mas já que Nuno Ferreira se considera uma pessoa 1000%, eu digo 100, mas dizem 1000, obrigado pelo elogio, transparente, e para que os outros não o são, nem os funcionários escapam, principalmente quando tem de proteger a incompetência de quem lhe está muito próximo. Esclareça-nos. Quanto cobrou enquanto vereador ao longo de 4 anos em deslocações de Lisboa, quando mantinha a residência em Freixo para a Cinta? Diga-nos, Nuno Ferreira, como fez para receber esse montante, uma vez que o mesmo estava sob pressão por parte do Tribunal? E depois continua aqui as informações, mas já não é sobre Nuno Ferreira. Diz o seguinte, só vou ler a última frase, que é para sabermos aquilo que o PSD quer. Congratulamos-nos com o afincado interesse dedicado por Nuno Ferreira na reunião de Câmara à valorização e transformação dos produtos endógenos em doces e salgadinhos como um excelente exemplo de criação de valor. É também enorme satisfação que vemos Nuno Ferreira conhecer que o mais importante para o Conselho é efetivamente o PSD, tendo em conta que dedicou mais de 1 hora aos posts do PSD, reservando para a ordem do dia escassos minutos da reunião. Nuno Ferreira, faça favor a si mesmo e não envergonhe o cargo que ocupa. Ainda acredita. Ora, vamos lá então a factos. Porque quem não deve, não teme. Primeiro o PSD, aquilo que queria era que precisamente nós deixássemos de falar sobre a desinformação e sobre as mentiras que praticam semana após semana, dia após dia. Enganam-se redondamente porque jamais o iremos deixar de fazer. E sempre que houver uma mentira dita pelo PSD que mereça ser censurada da nossa parte, censurada no sentido de repor a verdade, aqui estaremos para o fazer. E iremos aqui esclarecer tudo, cá para esclarecer. Já agora eu gostaria de colocar aqui uma questão ao vereador Fernando. Quando me acusam de 4 anos de ajudas de custo de Lisboa, eu quero aqui referir que fui com muito orgulho em membro de 2 governos da República a servir o nosso país, mas não foram 4 anos. No primeiro ano ainda estive aqui, por isso tenho que fazer memória e um rewind àquilo que é, de facto, a minha presença aqui no município. Bem sei que vale tudo para tentarem distorcer. E depois perguntam das ajudas de custo e perguntam como é que fiz para receber. Quer falar sobre isso, vereador? Que é para falarmos a sério sobre isto. Lembra-se quem é que fez queixa sobre o vereador Nuno Ferreira para a Procuradoria-Geral da República quando estava em funções a Sra. Presidente da Câmara, Maria do Céu Quintas? Não me recordo já. Eu recordo. Está nesta ata aqui, está cá tudo. Está escrito. Está cá tudo e até tem estupefacção que eu convido-os a fazerem este exercício de memória do que é que ela disse. Que nem sequer se recordava, ou melhor, tinha feito outras queixas, mas não se lembrava daquela queixa. E é tão vergonhoso que tenha feito queixa para a Procuradoria-Geral da República, onde pediu o seguinte, que é para as pessoas lá em casa saberem. Pedia que o Presidente da Câmara, o vereador, que poderia tornar-se Presidente da Câmara agora, mas que o vereador da altura, e quer também adjunto do Governo, que se demitisse de adjunto do Governo, que se demitisse de vereador da oposição e que perdesse tudo aquilo que era o cargo técnico superior aqui no município. E andou cobardemente durante 2 anos a esconder esta queixa que fez para a Procuradoria-Geral da República e que sabem qual foi o resultado disso, ou não sabe? Lembra-se qual foi o resultado? Não. Mas eu lembro. Foi arquivada e indeferido o vosso pedido para que acontecesse tudo aquilo em relação à minha pessoa. E é vergonhoso, mais ainda, sobre ajudas de custo, que é para falarmos tudo. É vergonhoso que tenham tentado todos os meios para demover de ser vereador da oposição, que tinha sido eleito democraticamente, que cumpri com o meu propósito de ser vereador, ao contrário de outros que foram eleitos vereadores da oposição, que abandonaram e nem sequer tomaram posse, como foi o caso da anterior autarca Maria do Céu Quintas. Ou é mentira? Não, é verdade. Muito bem. E vamos continuar. E é tão vergonhoso a forma de ser e de estar que tentaram, durante o tempo todo que eu estive em Lisboa, que não fosse ressarcido sobre aquilo que é o normal de ter ajudas de custo para vir às reuniões de Câmara. Quer eu, quer quem me acompanhava, neste caso o Dr. António Cochito, quer também quem estava nas Assembleias Municipais, quer quem agora está nas Assembleias Municipais e também recebe ajudas de custo, quer também como os vereadores recebem ajudas de custo, quer também como toda a história de Freixo.
Toda a gente sempre recebeu ajudas de custo, legalmente, que é assim que as coisas têm que ser. E sobre domicílios, existem vários tipos de domicílios, e foi sempre a grande pedra no sapato que tiveram o anterior executivo, que nunca se deram ao trabalho de consultar a lei e de ver aquilo que é direito a cada um de nós. Mas Nuno Ferreira, o cidadão Nuno Ferreira, o presidente desta Câmara, pugna pela transparência e não ter receio de nada. E de falar abertamente sobre tudo. Porque não tinha nada a esconder. E quem não deve, não teme. Eu cá não tenho telhadas de vidro, como alguns têm. Está aqui a ata, se quiserem consultar, sobre tudo. Está aqui... Isto é a aprovação da ata, que foi Maria do Céu Quintas. Está... e depois perguntam, como é que recebeu as ajudas de custo? Então vamos lá. Está aqui a minha vida toda escrutinada durante o período que eu estive em Lisboa. Tudo. Faturas todas em tabelas. Olha, eu posso até mostrar que é para ficarem elucidados. Conseguem ver, certo? Mas está aqui para consultar todos os movimentos que eu fiz em Lisboa. Tudo. Desde onde almoçava, onde jantava, onde ia ao cinema, onde dormia, onde era a minha habitação, onde metia gasóleo. Tudo. Desafios a vocês a fazerem o mesmo. A serem escrutinados desta forma. Ao longo do tempo. E ainda tinha que pagar para vir exercer o meu cargo de vereador. Essa é que é a realidade. E o que eu fiz, temos de ser sérios, o que eu fiz foi pôr uma providência cautelar ao anterior Executivo de Câmara Municipal para me ser devido aquilo que sempre foi devido. E recorda-se, já foi, não com o vereador Ricardo, que penso que não está, mas o vereador Fernando, que veio aqui à reunião de Câmara, está aqui também a ata, pronto, onde esta ata, o que é que contém esta ata? Que é para também sermos sérios. Esta ata foi discutido a autorização de os advogados de ambas as situações, quer da Câmara, quer da pessoa Nuno Ferreira, poderem falar entre si e ir para tribunal, que era o tribunal que tinha que decidir sobre isto. Também se recorda, e se for sério que é uma pessoa séria, que assim o consideram, eu estive nessa reunião. Pedi para me ausentar e estive lá fora. Não participei um minuto na discussão dessa reunião, para não influenciar ninguém no seu sentido de voto. Sim, correto. Nada. E essa reunião foi conduzida e bem pela sua vice-presidente, e que é pública. Mas mais ainda, está aqui também as declarações de eu ter trabalhado no Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, nos 2 mandatos, assinadas por membros do Governo, neste caso pelo chefe de gabinete, Dr. Pedro Barrias, está aqui também. E quem não deve, não teme. E está aqui do Tribunal de Mirandela a dar-me razão àquilo que sempre foi meu por direito. Por isso tenham vergonha na cara, porque quem não deve, não teme. Querem dizer algum comentário sobre isto? Nada a dizer. Pronto. Agora façam-me um favor. Eu desafio já a vocês, ao PSD local e a quem cá esteve, a ser escrutinado a vida toda deles como foi a minha. Façam lá isso. Ponham todas as vossas contas, ponham todos os vossos movimentos, ponham tudo aquilo que têm a público. Como eu tive que o fazer. Em tribunal. Porquê? Porque fui eu que tomei a iniciativa de ir para tribunal. Senão até hoje, tudo aquilo que me era devido não tinha sido ressarcido. Que fique bem claro. Porque quem não deve, não teme. Se quiserem colocar mais alguma questão, estou ao inteiro dispor para que me coloquem todas as questões. Há alguma questão que queiram colocar? Nada. Pronto. Por isso, ficamos bem esclarecidos. Está aqui para quiserem consultar no final. Muito bem. Mas vamos continuar sobre o PSD local. Esta era uma delas. Depois acusa o PSD local, que eu até fico, acho que ficamos todos incrédulos com afirmações que fazem, mas ficamos mesmo, certamente. Ora bem, onde é que está? Eu também me dá dó sobre ele, acredito. É normal. Mas as melhoras sobre ele, os melhoras, esse tempo não ajuda nada. E diz o seguinte. Eu rio-me porque, de facto, não é da sua tosse. Mais um caso de polícia. Estranhamente, depois de termos lembrado o passado do Nuno Ferreira, o Facebook do PS foi espada à cinta e desapareceu. O que teme Nuno Ferreira? Transparência, verdade, postura, educação
E depois tem aqui um conjunto de citações que nem sequer vale a pena referir, que são vergonhosas e que são de acordo com aquilo que é o PSD local, que é não ter postura, não ter educação, não ter sequer a segurança daquilo que estão a dizer e a afirmar e não terem a dignidade de respeitar seja quem seja. Não olham ao meios para atingir as nossas famílias, não olham ao meios para atingir a nossa população, não olham ao meios para nada. Mas caberá na cabeça de alguém que Nuno Ferreira ou o Executivo apaga a página do PS para deixar de dar informação à nossa população? Caberá na cabeça de alguém? Faz sentido isto assim? Com franqueza. Agora tem que dizer a verdade. A página do PS foi bloqueada e foi praticamente hackeada. Aliás, nós tivemos a oportunidade de fazer um post sobre isso, que foi vítima de alvo de várias denúncias para o Facebook e está em análise para a mesma ser voltada a ser reativada. Mas é vergonhoso a forma como fizeram isto. Curiosamente, ninguém se tinha percebido que a página do PS tinha desaparecido. E o PSD local é que veio alertar sobre isso, até a mim próprio, que eu nem sequer sabia, e que mandam uma mensagem a dizer sobre a questão da página do PS. Tenham vergonha na cara. Mais ainda, e esconder o quê? Se eu próprio, tudo aquilo que é da página do Partido Socialista, da Comissão Política, partilho na minha página pessoal, tudo que é do PS, eu partilho na minha página pessoal. Esconder o quê e porquê? Como também há elementos aqui do Executivo que partilham e outros apoiantes. Mas cabe na cabeça de alguém. É assim tão ridículo prestar-se a esse papel de covardemente acusar-nos a nós daquilo que eles fizeram, que foi, sinceramente, mandar a página do PS abaixo. Mas há algo que fica aqui bem dito. Podem ter conseguido, quem o fez, temporariamente mandar a página do PS abaixo. Mas há algo que o PS deixará de fazer e responderá nos meios próprios. Agora, enquanto Presidente de Câmara, algo que eu quero aqui afirmar, a nossa população nunca, mas nunca deixará de ser informada. Quem apagava as atas das reuniões de Câmara, quem mandou, antes de sair, apagar todas as gravações da reunião de Câmara, sabe quem foi? Foi a senhora ex-Presidente da Câmara, Maria do Céu Quintas. Mandou. Está ali um elemento, um documento que o comprova. Eram vocês que mandavam apagar as atas da reunião de Câmara, eram vocês que eram contra o direito à oposição. Porque quem escondia informação à população eram vocês, o anterior Executivo e o PST local. Por isso, tenham vergonha na cara dizer que nós é que andamos aqui a apagar a nossa página do PS. Ela há de voltar, de uma forma ou de outra, há de voltar, e nós continuamos a dar informação à nossa população através da minha página pessoal. Não há problema nenhum. A população não fica sem informação. Nunca. E falamos sempre com a verdade e pela verdade para as nossas pessoas. Vocês querem dizer algum comentário? Nada Muito comentário. bem. Depois, Sra. Vice-Presidente, tem a palavra sobre, mais uma vez, o tema enxoval do bebê. Força. Não sei se quer que leia aqui algumas citações. Se calhar é melhor. Então vamos ler. Deixa-me só beber um bocadinho de água, que esta não é da Adina. É da Amanhecer. Faça publicidade. Vamos lá então ler aqui, que é para ficarmos claros. Nuno Ferreira, vereador da oposição, quando, em reunião de Câmara, na altura do Covid, foi aprovada por unanimidade uma deliberação para apoiar famílias carenciadas. Ata número 6, de 9 de fevereiro de 2021. Só mostra que Nuno Ferreira está sempre ao lado da população para praticar o bem. E aqui está a prova viva disso. Obrigado por mencionarem isso. No âmbito desse apoio, cabia a aquisição de produtos de higiene pessoal, alimentares, etc. O etc, primeiramente, dizer o que é o etc. Nuno Ferreira não se importou de mentir ao levar à reunião de Câmara faturas que pertencem a esse apoio social, associando-as ao apoio do enxoval do bebê. Mentiu e deixou que fosse a sua vereadora a dizer a mentira. Mais uma vez, não tem sequer decência nem vergonha na cara para afirmar isto tudo a afirmar. Mas já vamos lá. A Sra. Vice-Presidente já vai falar sobre isto. Nuno Ferreira, para atacar e ofender mais uma vez os funcionários, não liga a meios para atingir os fins. Nuno Ferreira retrata-se e peça desculpas. É isto que se quer para mais 4 anos, ainda acredita? Ora bem, sobre isto, a Sra. Vereadora já terá a oportunidade de falar, mas quem põe aqui em causa os funcionários constantemente é apenas e só a estrutura local do PSD local. Está sempre a pôr os funcionários desta Câmara em causa, por tudo e por nada. E quem pôs processos disciplinares aos funcionários desta Casa foi o anterior Executivo, que tinha a sigla do Partido Social Democrata, PSD. Não foi este Executivo. Aliás, façamos o exercício de memória. Digam-me quantos processos disciplinares este Executivo colocou ao longo deste mandato. Que eu saiba, nenhum. Zero. Que eu saiba, nenhum. Zero. Tem a palavra a Sra. Vice-Presidente. Ora, então vamos lá, mais uma vez, discutir este assunto que eu pensei que já tinha ficado bem clarificado na reunião anterior. Aliás, estão aqui os representantes legais do PSD local,
Se não está cá outra pessoa que deveria estar foi porque não aceitou, não é? Porque não aceitou o seu cargo de vereadora e, portanto, agora andamos nesta troca de galhardetes com coisas que são fáceis de comprovar e de desfazer aqui à frente de toda a gente, e é isso que nós vamos fazer. Houve, de facto, a atribuição do apoio financeiro às famílias para a aquisição de bens de primeira necessidade, como o PSD local dizia bem, e obrigada por nos terem facilitado o trabalho no sentido em que identificaram a ata. Escusámos nós de andar a procurá-la. E o que diz esta atribuição, que foi aqui votada por todos e em concordância também com o vereador da altura e que agora é Presidente da Câmara, e que diz assim: neste ponto da ordem do dia usou da palavra a Senhora Presidente da Câmara, que referiu: temos aqui uma proposta para a atribuição de apoio financeiro às famílias do Conselho que necessitem para a aquisição de bens de primeira necessidade. E sublinho: bens de primeira necessidade. E depois, mais abaixo, refere: existirão os vales para a aquisição de bens alimentares, que são os que constam nessa lista. Então, agora vamos pegar naquilo que o PSD diz. Como sabem, e no sentido daquilo que o Sr. Presidente disse, são vocês que põem em causa os funcionários. Porque, ao afirmarem que houve aqui uma associação destas faturas que pertencem a um apoio, segundo o PSD local, que pertencem a um apoio social, e acusam-nos a nós de misturar com a do enxoval do bebé, estão a mentir. E sim, estão a pôr em causa os funcionários que trabalham na ação social. Porque não houve aqui troca nenhuma. Como o vereador sabe, e como todos os membros que aqui estão, que trabalham na Câmara, sabem, as informações vêm num documento como este, em que, no final, vem o assunto sempre identificado. E, no caso concreto das faturas que foram aqui faladas, vinham associadas a esta informação. Para a Câmara. O assunto é o seguinte: atribuição de apoio financeiro às famílias para a aquisição de enxoval. Repito, atribuição de apoio financeiro às famílias para a aquisição de enxoval. 10 de julho de 2020. Tem o nome da criança, que eu não vou identificar, obviamente, e a par com esta informação, que é o documento oficial que é utilizado aqui no município, já era usado antes, não é novo, é usado agora também e todos os serviços o utilizam para nos passar informação. Não sou eu que faço, não é o vereador, não é o Presidente que faz, são os funcionários que preenchem isto com o assunto que vamos tratar nós, Executivo, ou a qual vamos dar despacho. Está aqui assinado pela Senhora Presidente. E associado a esta fatura, portanto, a esta informação, vêm várias faturas. E uma delas fala da tal pílula contraceptiva. E que eu saiba, a pílula contraceptiva não é um bem de primeira necessidade. Porque ainda que fosse referente, como diz ou como alega o PSD local, a esse apoio social que foi feito e votado aqui para apoiar as famílias necessitadas, esta pílula não faz parte, que eu saiba, dos bens essenciais, dos bens de primeira necessidade. Portanto, vamos lá, e como esta há mais. Eu só estou a dar este exemplo. Portanto, espero que este assunto fique encerrado aqui de uma vez por todas, porque é muito fácil demonstrar isto a quem quer ver. E depois, se o senhor vereador quiser reavivar a memória, no final também lhe posso mostrar, porque está aqui, estão aqui todas as faturas. Em relação ainda ao regulamento do enxoval, e fala-se de que não era preciso um regulamento, era preciso, sim senhor, era preciso porque neste regulamento, neste projeto de regulamento que nós agora, e que está à votação pública que nós fizemos, estão identificadas as categorias dos bens elegíveis, que não estava na altura da vossa deliberação, e está também salvaguardado o aspecto de que os pedidos que cheguem 90 dias antes do nascimento para a preparação do quarto do bebé também estão enquadrados. E na vossa deliberação não estava. Nós já salvaguardámos isto, por isso era necessário sim um regulamento para clarificar todas estas situações e para estarmos todos salvaguardados. E além da situação do Covid, que foi temporária. Foi temporária, exatamente. A própria ata refere aqui que isto irão ser casos pontuais e que será só durante 3 meses. 3 meses. É o que está aqui. Temos aqui uma proposta para atribuição, para calcular um valor, constam destas listas, e depois alguém pergunta, creio que ou o vereador ou o anterior vereador Rui Portela ou a vereadora Antónia Cochito, é uma delas, deixem-me só ver aqui que eu não sublinhei, disse que o prazo é 3 meses, pergunta, usou da palavra o vereador Sr. Rui Portela que referiu, disse que o prazo é de 3 meses, usou da palavra a Senhora Presidente da Câmara que respondeu, a ajuda às famílias que necessitem é por 3 meses. Pronto. Ou seja, está em ata. Está a serviço. Ou seja, mais uma vez,
fica desmontada a tentativa de ludibriar e iludir e mentir à nossa população por parte do PSD local. A própria ata que referem, deviam lê-la de fio a pavio e ver aquilo que realmente lá está. E, de facto, a pílula do dia seguinte não é um bem essencial de primeira necessidade, a não ser que o PSD local também o considere. Mas, não sei se querem dizer algum comentário sobre isso. Nada comentário. Muito bem. Continuamos. Dar nota sobre um post, neste caso, que o PSD fez. Fez não, curiosamente. Partilhou um post de alguém que se intitula do nome Ecos da Vila, por acaso a forma de escrever muito semelhante a alguém que conhecemos, mas que nem sequer assina, e partilhou um post com franqueza. Eu não era para falar sobre isso, mas vou falar. Um post que fala do Presidente da Câmara ou do Executivo, estamos habituados. Agora, é vergonhoso que tentem atingir a banda de música de Frei Espada à Cinta e o grupo de bombos Bombaí. E é vergonhoso de tal forma que, após a excelente atuação que tiveram no último fim de semana, voltarem outra vez à sua atividade, sair à rua com 51 elementos, tendo apenas 5 ou 6 elementos, se não estou em erro, que seriam externos à própria banda. Voltar a ter quase 20 crianças, no caso 19 crianças, pela primeira vez, integram a banda de música, que é um orgulho para Frei Espada à Cinta. Falar mal da banda e colocarem um texto de alguém que não sequer tem coragem de se assumir, como se fosse um perfil falso do PSD, que atua como perfil falso, que é aquilo que está a fazer, contra a banda de música, e a censurar o grupo de bombos Bombaí, que são 20 e tal jovens que andam a dignificar o nome do Conselho de Frei Espada à Cinta, que praticam atividade cultural, quer os bombos, quer a banda de música, que é muito melhor estarem na banda de música e nos bombos do que estarem a fazer outras questões de vícios e ir para os maus caminhos, bem pelo contrário, que temos aqui quase, em grosso modo, 65, 60 famílias que têm ali as suas crianças, os seus filhos a trabalhar, no bom sentido da palavra, a divulgar o nome de Freixo, a fazer um trabalho de excelência, como foi feito por parte da banda, da sua direção, do seu maestro e dos músicos que a compõem, que saíram à rua e que orgulharam a nossa vila, orgulharam o nosso concelho, e são o orgulho deste concelho, virem tentar apagar a excelente atuação que tiveram no último fim de semana. É vergonhoso. Mais ainda, vai sair este fim de semana também a banda de música. E o dever de todos nós é apoiar a banda de música. A banda de música não é de ninguém, é de todo o concelho. E o grupo de bombos tem levado o nome de Freixo também mais além fora de portas. E temos muito orgulho no grupo de bombos e na banda de música. Muito orgulho em ambos. E terão sempre, mas sempre, o nosso apoio. Doa a quem doer. Que é mesmo esta a expressão. Porque estamos cá para apoiar a cultura, estamos cá para incentivar as diferentes formas de cultura e prefiro muito mais que investamos os três na banda de música e nos bombos no que uma revista intitulada Village Golf. Ou temos aqui algum campo de golfe, como faziam no passado, que investiam nisso. Esta é que é a realidade. E aqui, um reconhecimento público por parte do Executivo à sua banda de música, composta pela sua direção, pelo seu mestre, pelos seus elementos que acompanham, e aos pais que acompanham, que acreditam nessa banda de música e que permitem que possam aprender e valorizar cada vez mais aquilo que é a parte cultural da banda de música. Tomou também um reconhecimento público ao grupo de bombos Bombaí e a toda a sua estrutura que, fim de semana após fim de semana, festa após festa, estão sempre a alegrar o nosso concelho e a levar o nome de Freixo mais além. Por isso, repudiamos veemente esta publicação do PSD local com um texto anónimo, sem rosto, sem cara, e aqui é que vale a pena colocar, ainda acredita no PSD local, fazendo autenticamente a partilha de algo que é anónimo e funcionando como um perfil falso. É isso que querem para o nosso concelho. Está à vista de todos aquilo que é o passado, de má memória, e a forma como atuam no presente, de má memória também do PSD local. É a forma de atuarem. Mas cá estaremos sempre para defender os interesses da nossa população e das nossas coletividades, que bem merecem que sejam defendidas e que sejam, sobretudo, colocadas com orgulho naquilo que é o seu patamar de excelência, que é levar o nome de Freixo cada vez mais longe e com orgulho. Não sei se querem dizer algum comentário. Como lhe disse, nessas publicações nós não participamos nem temos conhecimento, por isso jamais irei comentar algo que não tenho conhecimento. Muito bem, muito bem. Ensino secundário profissional. Eu passo a ler e depois passo a palavra aqui à senhora vice-presidente para falar sobre o ensino secundário profissional. Eu também falarei sobre o mesmo. É que é mau demais a forma como estão a atuar sobre estas questões todas do ensino secundário profissional. E não vou ler tudo. Eu vou colocar aqui só esta frase,
Quanto ao presente, perguntamos por que razão Nuno Freire tem mais interesse em captar alunos de Cabo Verde e não consegue captar alunos de outros concelhos. Isto é vergonhoso, esta frase, esta pergunta. Mas já vamos dar resposta a isso tudo. E tem outra. Quando é que começam as obras que prometeu em 2023 com toda a pompa e circunstância? Ainda acredita? É vergonhoso. E depois tem o texto todo que podem consultar lá no Facebook do PSD local. Mas tem a palavra a Sra. Vice-Presidente sobre ensino secundário profissional. Então, vamos lá discutir este assunto mais uma vez. Eu devo dizer que esta pergunta que foi feita no PSD local, começo por aí antes do resto, me parece um bocadinho xenófoba. O que é que interessa à proveniência dos alunos? Isto roça quase aquele tipo de perguntas que todos nós estamos agora habituados do partido Chega. Ou seja, parece que o PSD local se está a encostar ao extremismo. É uma pergunta xenófoba, não se esqueçam disso. Porque o que é que interessa a proveniência dos alunos aqui em Freixo? Sejam de Cabo Verde ou dos concelhos. São alunos que vêm validar um curso para dar uma hipótese aos nossos. Foi isto sempre que nós dissemos. Mas vamos então começar a discutir o assunto como deve ser. Vereador, eu peço desculpa, eu não costumo fazer isto, mas eu tenho que lhe perguntar. Sabe o que é o Prémio Literário Guerra Junqueiro Lusofonia? Sim, já ouvi falar, claro. Foi no seu tempo, foi no vosso tempo que foi criado. E sabe porquê que foi criado? Em si, dar a conhecer a Guerra Junqueiro e dos outros países onde ele era conhecido. Pretendia ser um elemento integrador e promover a cooperação entre os países da lusofonia e a troca de conhecimentos e experiências. Isto está escrito. Quando se fala em lusofonia, toda a gente deve saber, fala-se da comunidade dos países de língua portuguesa, que são 9, que são Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Portugal, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Portanto, são 9 os países da CPLP. É engraçado, para criarem este prémio, não havia problema nenhum. Não havia problema em levar o nome de Freixo de Espada à Cinta e do nosso poeta Guerra Junqueiro à lusofonia. E atenção que eu defendo este prémio. Eu acho que foi um prémio que foi bem criado, no sentido em que dá a conhecer o nosso poeta e Freixo lá fora, a quem ainda tem Guerra Junqueiro no programa escolar. Mas não é isso que está em causa. O que está aqui em causa é que Freixo de Espada à Cinta tem um PST local que mais uma vez joga com um pau de 2 gumes. Para uma coisa serve perfeitamente a falar da lusofonia, para outra já não serve. E depois vamos lá também ser um bocadinho claros nisto. Então, quando apresentamos este projeto a Cabo Verde, eles fizeram com que os alunos deles viessem para cá, para Freixo de Espada à Cinta. Não estamos a falar de Mirandela, nem estamos a falar de Bragança, estamos a falar de uma vila do interior de Portugal. É uma capacidade tremenda, foi uma capacidade tremenda que este Executivo, na pessoa do Sr. Presidente, que foi desbloquear o problema que havia em Cabo Verde por causa dos vistos, para trazer estes alunos para virem cá, dar uma hipótese aos nossos de cá ficarem. E quando falam dos concelhos vizinhos, também acho muita piada. Porque nós, no início, realmente, o que nós pretendíamos era trazer os alunos daqui dos concelhos vizinhos, nomeadamente de Figueira, de Foz Coa, de Mogadouro, de Moncorvo, todos eles municípios, como toda a gente sabe, com ensino secundário regular. Então, eu bem me lembro de uma história que ocorreu no início, quando nós divulgámos os nossos cursos por esses concelhos. Houve um senhor diretor de uma escola, que eu não vou identificar, de um desses concelhos, que quase me desligou o telefone na cara e foi muito mal educado, porque acusou-nos de irmos roubar, nós, aqui em Freixo, irmos roubar os alunos deles lá, quando eles também já têm poucos. E por isso, o PSD local pretendia o quê? É que vamos ser muito claros nisto. O Ministério da Educação não vai criar nunca aqui um ensino secundário, porque há poucos alunos. Toda a gente sabe que há poucos alunos. Não se vai abrir uma escola de ensino aqui, do Ministério da Educação, ensino secundário, com 12 alunos ou 20 alunos que saem do 9º ano. É impossível. Então, qual era a hipótese para os nossos alunos da terra? Não temos que os defender, não é esse um desígnio daqui do Executivo, sobretudo do Executivo. Foi isso que nós fizemos. Então, se não conseguíamos aqui com os nossos parceiros, onde é que nós fomos buscá-los? A Cabo Verde.
E bem, porque isto também é um desígnio nacional. Porque se nós pertencemos e estamos na CPLP, é para ajudar esses países. Então eles têm lá alunos que vivem mal, que querem ir para cursos. Nós abrimos aqui uns cursos que vão dar resposta também aos problemas deles lá. E nós não podemos ajudá-los e ao mesmo tempo ajudar-nos a nós? Portanto, eu sinceramente há coisas que me confundem aqui, que me deixam aborrecida, porque devíamos estar todos a remar para o mesmo lado. E devíamos estar todos aqui cientes de que foi um feito histórico termos conseguido implementar aqui este Executivo, implementar aqui o ensino profissional, porque é assim que tem que ser. Até porque falam também, o PSD fala de que já houve ensino profissional anteriormente. Pois houve, mas houve para os alunos de 14 anos. Alguém aqui sabe responder-me a isto? O Sr. Vereador. Não, claro que não. Então para quem era o ensino secundário na altura? Adultos. Era para quem? Para adultos. Para adultos. Era para adultos. Nunca houve um ensino profissional que canalizasse ou que desse resposta aos alunos que estão a sair do 9º ano. Existe agora. É uma hipótese. Vejam isto, é uma hipótese que nós damos aos nossos alunos de ficarem na terra. E eles são livres de escolher ir para o ensino regular. Mas nós damos uma hipótese que era coisa que nunca houve. Nunca houve. E depois, finalmente, conhecem com certeza o caso de Bragança, do IPB. Sabem quantos alunos é que estão lá inscritos? Não, isso À não volta de faço 11 mil. 11 mil alunos. Um terço, estamos a falar de quase 4 mil alunos, um terço são dos países da CPLP. Haveria a hipótese alguma vez do IPB abrir tantos cursos como tem se não estivessem lá esses alunos? ideia. É evidente que não. Então, quem é que deu a hipótese dos alunos daqui da região estudarem no IPB nos diferentes cursos que há? Não foram os alunos da CPLP. Em que é que isso é diferente? Até porque parece-me que, pelo conhecimento que eu tenho das pessoas que pertencem ao PSD local, há pessoas que também estudaram no IPB. E então, se calhar foram para aquele curso porque alguém lhes deu essa hipótese. Não é isso que nós queremos aqui? Pronto, e quanto a isto, é só. Muito bem, Sra. Vice. E dar aqui mais algumas notas. É que o ensino secundário profissional em Freixo hoje é um exemplo a nível nacional porque teve o condão de ser tutelado, eu já referi nisso, está no vídeo que o próprio PSD local partilha, por 2 ministérios. E um deles é o Ministério da Educação, tem chancela do Ministério da Educação. E permite, entre outras coisas, que os professores que estão no ensino normal aqui em Freixo Espada à Cinta possam complementar o seu horário no ensino secundário profissional, fazendo dessa forma terem o horário completo. Também sabe disso, mas foi com este executivo conseguido. E permite também que, desde que nós implementámos o ensino secundário profissional, além de termos começado com 3 áreas, já vamos quase em 5 áreas, e estamos a 6ª na calha, 5 áreas a serem lecionadas cá. E permite, neste momento, termos quase 80 alunos em Freixo de Espada à Cinta. E com alunos de Freixo de Espada à Cinta. É que é bom que se diga, demos a oportunidade de ficar cá. Mas o que este Executivo não fez foi cortar as pernas a quem quer seguir no ensino secundário normal e a quem quer ir para o ensino secundário profissional, como é o caso da Ensiguarda, que todos os fins de semana pomos o nosso transporte para ir na mesma levar os nossos alunos. Temos lá uma cota que participamos com toda a firmeza e com toda a segurança para que vá por dentro. Porquê? Porque a educação não é algo que se apregoa, é algo que se pratica e com evidências. E este ensino secundário profissional veio para ficar. E mais ainda, o Instituto Politécnico de Bragança também fez parte da solução. Também é público. Quando eu fui a Cabo Verde, juntamente com o anterior secretário de Estado e com o professor Orlando, que é o presidente do Instituto Politécnico de Bragança, junto do embaixador que infelizmente faleceu há bem pouco tempo, foi para desbloquear esta situação que permite aos nossos alunos de Freixo Espada à Cinta poderem estar cá no seu concelho, terem a oportunidade de poder estar cá e que, por consequência, estimula a economia local. Aliás, este grupo de jovens que veio de Cabo Verde já está a alugar casas a título individual no nosso concelho em Freixo Espada à Cinta e as suas próprias câmaras. Já estamos a introduzir na economia local rentabilidade. E também alunos que vieram no início já alugam casas por eles próprios. E isto não é estimular a economia local, não é dinamizar, não é ir mais além, com toda a franqueza. E depois fazem a pergunta, mas fazem a pergunta de forma sarcástica, fazem a pergunta de forma a que não seja possível conseguir isso e não acreditam que fosse possível conseguir isso porque nunca trabalharam verdadeiramente em prol daquilo que é o objetivo comum, que é da educação. Nós preferimos sempre um conselho culto do que um conselho ignorante, como era no passado aquilo que preferiam, certamente, porque a educação se apregoa, pratica-se. E diz aqui o PSD local: quando é que começam as obras que prometeu em 2003, com toda a pompa e circunstância? É vergonhoso que venham com este tipo de afirmação. Já foi aqui apresentado um projeto
feito brilhantemente pela Divisão de Obras e Urbanismo, que foi aqui apresentado aos secretários de Estado na altura que vieram cimentar o protocolo e onde foi pedida essa mesma residência. E que no governo de então, o governo do Partido Socialista, nos tinha dado esse aval para começarmos a fazer isso. Entretanto, o governo mudou, ficou parado, mas nós não baixámos os braços. E vamos usar fundos próprios do nosso KIP, do quadro comunitário, para fazer esse mesmo investimento no ensino secundário profissional, num polo profissional. E passo aqui a citar aquilo que já fizemos. Em cima é o que já está tudo submetido e aqui é o que está a ser submetido. E onde está, para ser submetido, que já está aqui, a requalificação do polo de formação profissional de Freixo Espada à Cinta, município de Freixo Espada à Cinta, valor... diga lá qual é que é o valor, faz favor, só um bocadinho. Não estou a ver muito bem, diga lá. Valor total aprovado, 941 mil euros. Quase 1 milhão de euros que canalizámos para fazer este projeto aqui. E não é impeditivo que estejamos a fazer o projeto, que já está, esse sim, em fase final, só falta a última da citação, que é da escola, do agrupamento de escolas de Guerra Junqueiro, que está a um valor de 2 milhões e meio de euros. São 2 milhões e meio para a escola lá de cima e é quase 1 milhão para aqui, para o ensino secundário profissional. Quando ficar aprovado por parte da CCDR Norte e que abra o aviso para poder ser submetido. Mas já está sinalizado. Se quando quiserem falar connosco, falem com propriedade e com factos. Não com mentiras, que é aquilo que têm feito. Tão simples quanto isso. E aquilo que nós fizemos é estar a trabalhar para que isto vá por diante. Podemos também o KIP, que é para que num dia, o KIP já foi aprovado há 6 meses. É só fazerem as contas e andar 6 meses para trás, que já sabem que terá sido para aí em novembro. Pronto. Novembro não, janeiro, fevereiro, março, abril. Sim, novembro, mais ou menos. Ok? Já estava identificado. Mais alguma questão? Queiram colocar? Muito bem. E eu penso que por aqui estamos. Muito bem. Passamos então agora para... Já, agora sim, só por curiosidade, para a ordem do dia. Dotações orçamentais, 1.028.925.66, não orçamentais, 64.970.82. Passamos agora então à aprovação da IATA. Não sei se querem dizer algum comentário sobre a IATA. Está em conformidade. Conforme ela foi aprovada anteriormente. Muito bem, colocava então à votação. Quem vota a favor? 5 votos a favor. Competência excepcional. Despacho, alargamento do horário de funcionamento para estabelecimentos de restauração e de bebidas do Conselho de Freixo Espada à Cinta. Ratificação à votação. Isto prende-se com a época que vamos agora celebrar. Colocar à votação. Quem vota a favor? 5 votos a favor. Depois, Comissão do Senhor dos Passos da Santa Casa, da Misericórdia de Freixo Espada à Cinta, licenciamento para a utilização de outras formas de fogo, artifício pirotécnico, ratificação à votação. É aquilo que costumamos sempre fazer. Muito bem. Quem vota a favor? 5 votos a favor. Despacho datado do dia 8 de 4 de 2025, que aprovou emitir parecer favorável relativo à certidão nos termos e para os efeitos do artigo 54 da Lei número 91/95, de 2 de setembro, na sua versão atualizada, requerente Virgílio Augusto Veríssimo Filipe. Tomada de conhecimento. Se querem dizer um comentário, é apenas uma tomada de conhecimento. Passamos então para a página 3. Comissão do Senhor dos Passos da Santa Casa da Misericórdia de Freixo Espada à Cinta, atos praticados ao abrigo da delegação de competências da Câmara Municipal do Presidente da Câmara, no âmbito do regime legal de realização de espetáculos de natureza desportiva e de divertimento público. É uma tomada de conhecimento. Não sei se querem dizer algum comentário. Não tendo, avançamos. União das Freguesias de Lagoaça e Fornos, atos praticados ao abrigo da delegação de competências da Câmara Municipal no Presidente da Câmara, no âmbito do regime legal de prevenção e controlo da poluição sonora, Regulamento Geral do Ruído, concessão de licença especial do ruído. É uma tomada de conhecimento. Muito bem. Foi aquilo que já fomos aqui, que já abordámos. União das Freguesias de Lagoaça e Fornos, atos praticados ao abrigo da delegação de competência da Câmara Municipal no Presidente da Câmara, no âmbito do regime legal de realização de espetáculos de natureza desportiva e divertimentos públicos. Também uma tomada de conhecimento. Podemos avançar? Sim. Vamos para a página 4. Requerimentos diversos. Comissão dos Passos da Santa Casa da Misericórdia de Freixo Espada à Cinta, isenção de taxas, licença para a utilização de outras formas de fogo, votação. Tem aí também toda a explicação, mas é para ajudar-nos, como é óbvio.
Colocar a votação, quem vota a favor? 5 votos a favor. Comissão do Senhor dos Passos da Santa Casa da Misericórdia Frei Espada à Cinta, isenção de taxas, alvará de licença para atividade de gás públicos, desportivos e festivas e outras. Discussão, votação. Colocava também aqui à votação. 5 votos. Quem vota a favor? 5 votos a favor. Passamos agora então para o tema deliberações diversas. Compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da autorização prévia genérica concedida pela Assembleia Municipal. É uma tomada de conhecimento. Se querem dizer um comentário, normal. Avançamos então para informação relativa ao alerta precoce de desvios do município à data de 14 de abril de 2025, número 1 do artigo 56 da Lei número 73 de 2013, 3 de setembro. É uma tomada de conhecimento. Se querem dizer um comentário. Isso terá que ser sempre. Para já terá que ir até estar assim. Aquilo que herdamos. Avançamos. Página 5, prestação de contas relativa ao exercício económico de 2024, proposta de discussão votação. Eu iria propor aos seus vereadores que primeiro eu farei a apresentação, depois darei aso para a discussão, se assim o entenderem, como é óbvio. Passamos então a apresentar o exercício económico de prestação de contas 2024. Mensagem do Presidente. O ano de 2024 ficou na história deste município como o ano da afirmação, de virar de página e da mudança implementada no que a área económico-financeira diz respeito. Na certeza de que não passamos ao lado da inflação e do aumento do preço dos bens e serviços. Quisemos afirmar-nos como uma gestão de decisões estruturais que resolveram em grande parte o grave problema financeiro que herdamos no que toca à dívida de curto prazo, que foi apurada e confirmada pela auditoria externa que pedimos. Apesar de todo o enquadramento sociopolítico em que vivemos, o ano de 2024 não deixa de ser um ano em que fazemos um balanço extremamente positivo, na medida em que conseguimos dar resposta aos desafios que nos propusemos e em concretizarmos um importante conjunto de projetos e iniciativas de enorme importância para a afirmação, atratividade e elevação do nível de qualidade de vida no nosso concelho. Eu pedia só... Posso continuar na mesma? Muito bem. Porque hoje é permitido isso, que estamos a gravar a reunião. Conscientes que o panorama económico mundial é de grande preocupação, que resulta no impacto extraordinário na despesa corrente e na capacidade de investimento deste município, calculamos a subida das taxas de juros e da inflação como a solução da reestruturação financeira. Consideramos extremamente benéfica para a autarquia no que à situação que decorria até 2023. Foi precisamente no ano de 2023 que o nosso município aderiu ao Fundo de Apoio Municipal, cujo objetivo foi a recuperação financeira da autarquia, ao abrigo do regime excepcional de acesso ao mecanismo de recuperação financeira. E foi precisamente durante o ano de 2024 que se colocou fim a alguns desafios e se deu início a outros de igual importância. Com a execução em pleno do Programa de Ajustamento Municipal, 2024 ficará marcado como o primeiro ano de muitos em que o município conseguiu finalmente diminuir substancialmente a dívida a fornecedores, passando de quase um ano, quando se iniciou o presente mandato autárquico, para atingir em 2024 um prazo médio de pagamento a fornecedores de uns históricos 38 dias. Com este rigor, o município permitiu dar um passo sólido e eficaz sobre a liquidação das dívidas que tinha para com os credores, permitindo projetar a amortização de empréstimos que praticavam taxas de juros muito altas e as quais dificultavam a capacidade de dar uma resposta financeira por parte deste município. Trabalhar para diminuir a dívida, mantendo o prazo médio de pagamento reduzido, foi um feito notável e uma realidade que conseguimos implementar durante o corrente ano de 2024. Foram concretizados investimentos, temos e tivemos obras em curso com grande importância e impacto para as nossas famílias e populações, das quais se destacam todos os sistemas concelhios e fora do concelho e do país em que participamos, desde a Amendoeira em Flor, ao Campeonato Europeu de Pelota, ao Evento Internacional de Trial Gládios, ao Encontro Ibérico de Desporto Sénior, à abertura do Circuito Nacional de Vôlei de Praia, Maratona de Futsal, ao Freixo Cup 24, até aos Sabores e Tradições, entre tantas e tantas outras inúmeras atividades culturais e desportivas que trouxeram ao nosso concelho milhares e milhares de visitantes que injetaram valor na nossa economia local. Contudo, não podemos esquecer que já estão em curso projetos que iniciámos em 2023 e que devemos continuar em 2024, como é o caso do primeiro direito, e a amplificação e melhoria das infraestruturas do agrupamento de escolas de Guerra Junqueiro. Investimentos esses que pretendem elevar a qualidade de vida de áreas decisivas para o nosso futuro coletivo.
É igualmente de realçar que mantivemos a nossa aposta política na proximidade e reconhecimento das nossas juntas e uniões de freguesia, que vemos como um aliado para o desenvolvimento do nosso concelho. Ao longo do ano, mantivemos uma abordagem atenta sobre a nossa população, principalmente as que se encontram em situação de vulnerabilidade, com o intuito de despoltar mecanismos de apoio social sempre que as situações assim o justifiquem. No início do ano letivo 23-24, a Câmara Municipal, como promotora das AECs, implementou uma nova AEC, Área de Enriquecimento Curricular, intitulada de Usos, Costumes e Tradições de Freixo de Espada à Cinta, inserida na grande área das expressões, como forma de criar desde cedo nos jovens o sentimento de ligação com a nossa terra, desenvolvendo a parte pessoal e cultural através do conhecimento do património e das tradições do concelho onde habitam, estudam. Algo que nunca tinha sido feito até esta própria AEC, com este tema. Freixo de Espada à Cinta reconhece o desporto e a atividade física como estilos de vida saudáveis. E 2024 foi também exemplo disso. Todas estas atividades esportivas incluem várias faixas etárias, o que nos enche de orgulho e inclusão de toda a população, sem discriminar ninguém. Continuamos a dar apoio aos nossos agricultores, a dar resposta aos desafios atuais e futuros, como a afirmação do Gabinete de Apoio ao Agricultor, que está em funcionamento, e a forma como ajudamos a promover os nossos produtos endógenos e o turismo local. A seda de Freixo, já inscrita no INPI e certificada, trouxe mais valias para este produto tão característico. Isso fez a nossa seda dar um salto de patamar, para se projetar com um estatuto diferenciador. Apesar das dificuldades vividas no ano de 2024, conseguimos superar muitas delas com trabalho, esforço e dedicação por parte de todos os trabalhadores deste município, em trabalho de proximidade diária, e a quem deixamos uma mensagem de reconhecimento por todo o seu profissionalismo e entrega. Assim, podemos continuar a estimular o crescimento e desenvolvimento do nosso concelho, num contexto nacional e internacional. Prova disso foram as diversas distinções e atribuições de prémios à Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta e aos projetos apresentados, totalizando 2 dezenas de prémios, desde a saúde, passando pela cultura, pela educação, pelo desporto e terminando no turismo com o prémio de imobiliário SIC Expresso, atribuído à qualificação do Complexo Natural da Praia Federal da Congida, e que vieram dar ainda uma maior visibilidade àquilo que tem vindo a ser feito no Concelho e para o Concelho, sempre, mas sempre em prol da nossa população. Esta é a mensagem que eu vos quero aqui deixar, a nível pessoal do Executivo, sobre o que foi o ano 2024 para o exercício económico, porque tem uma componente que é política e tem uma componente que é técnica. Passemos então agora à parte técnica. Relatório de contas do município de Freixo de Espada à Cinta, frente ao ano 2024. Foram já distribuídos os documentos de prestação de contas, frente ao ano 2024, que apresentam os seguintes resultados. Execução orçamental. Receitas correntes, 7.900.605 euros e 7 cêntimos. Receitas de capital, 13.358.635 euros e 2 cêntimos. Outras receitas, 432.512 euros e 23 cêntimos. Receita total, 21.691.752 euros e 32 cêntimos. Despesas correntes, 13.091.028 euros e 14 cêntimos. Despesas de capital, 8.335.568 euros. Despesa total, 21.426.596 euros e 14 cêntimos. Saldo inicial, 432.512 euros e 23 cêntimos. Saldo final, 265.156 euros e 18 cêntimos. Operações de tesouraria. Receitas, 5.834 euros e 22 cêntimos e despesas, 28.030 euros e 60 cêntimos. Saldo inicial, 87.150 euros e 31 cêntimos. Saldo final, 64.953 euros e 93 cêntimos. Demonstrações financeiras, o balanço que iremos agora passar a atualizar. Ativo de 44.864.083 euros e 44 cêntimos. Património líquido, 30.148.356 euros e 38 cêntimos. Passivo, 14.715.727 euros e 6 cêntimos. Demonstrações de resultados. Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento, positivo de 1.354.001 euro e 39 cêntimos. Resultado operacional negativo, 321.851 euros e 82 cêntimos. Resultado líquido do período negativo, 544.208 euros e 52 e 6 cêntimos.
Propõe-se a linha A, que a Câmara Municipal aprova os documentos da prestação de contas referidos ao ano 2024 e os suplementa à Assembleia Municipal para apreciação e votação nos termos previstos da linha L do número 2 do artigo 25 do anexo I à Lei número 75 de 2013, 12 de setembro, na sua atual redação. B. Aprova e submete à Assembleia Municipal para efeitos de aprovação e aplicação do resultado do líquido negativo do exercício no valor de 544.208,56 cêntimos. E é isto que temos aqui neste momento para vos apresentar, sem prejuízo de haver alguma questão que queiram colocar, e cá estaremos para dar resposta, quer nós, quer, se for solicitado, como é óbvio, também a nossa contabilidade, que está aqui presente, e quem eu desde já agradeço o trabalho que levaram a cabo, chefiado pela doutora Andrea Bento, em coordenação com o Vítor Gaspar, com o Filipe e com todos que fazem parte da contabilidade, fizeram um trabalho de excelência no que aquilo que é o relatório de prestação de contas é hoje aqui apresentado de forma clara, transparente e objetiva. Mas tem as palavras os seus vereadores da oposição, se quiserem dizer algum comentário. Como tenho dito todos os anos, esse documento já é um documento que já foi executado. Aqui não há nada a fazer a não ser aceitá-lo, porque já foi consumado, que é mesmo assim. E apesar de ser um documento bastante técnico, não deixa de ser o reflexo da ideia política que está no Executivo. Tirando isso, é um documento propriamente dito técnico e nada, ou pouco há nada a fazer, porque já está consumado. Agora, o documento em si, para nós, está perfeito. Obrigadíssimo pelas suas palavras e agradecendo desde já o seu elogio, colocar o nome perfeito neste documento, porque é de facto de louvar o esforço que foi levado a cabo por este Executivo, em conjunto, como é óbvio, com os nossos funcionários, com a nossa contabilidade, e que nos orgulha a todos, e a Freixo Espada à Cinta, de ter tido uma execução a arrondar quase os 85% neste relatório de prestação de contas, que são números históricos para Freixo de Espada à Cinta. Não havendo mais nada então a tratar, eu colocava a votação, começava primeiro por o contrário, sim, claro. Quem vota contra, quem se abstém e quem vota a favor. Aprovado por unanimidade. Próximo ponto, primeira alteração orçamental modificativa de 2025, proposta de discussão votação, é o normal que Se costuma fazer, não é? Muito bem. Colocava então, se não tem mais nada a dizer, não sei. colocava a votação, quem vota a favor? Sim. 5 votos a favor. Próximo ponto. Proposta de saída da ADIN Águas do Interior Norte, MSA, proposta de discussão, votação. Eu irei apresentar a proposta, já foi enviada atempadamente para os seus vereadores. Sim, e depois será objeto, como é óbvio, se assim o entenderem, de debate. Passo então a citar. Proposta de saída da ADIN Águas do Interior Norte, MSA. Considerando que, 1. A Câmara Municipal de Freixo Espada à Cinta, na sua reunião de 29 de 11 de 2016, deliberou aprovar e submeter à Assembleia Municipal a proposta para a constituição da empresa Águas do Interior Norte, ADIN. 2. A Assembleia Municipal, na sua mesma reunião, 16 de 12 de 2016, aprovou a constituição da empresa ADIN, bem como a minuta do contrato de gestão delegada a celebrar entre os municípios participantes, bem como ainda a futura empresa intermunicipal. 3. A ADIN, constituída ao abrigo do disposto da Lei nº 50/2012, 31 de agosto, a uma empresa local de natureza intermunicipal, sob a forma de sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, detida pelos municípios participantes. 4. Em conformidade com os seus estatutos, a ADIN é uma empresa gestora de serviços de interesse geral, encarregada do abastecimento público de água para consumo humano e o saneamento de águas residuais urbanas nos municípios participantes. 5. Os serviços delegados pelo município acionista da ADIN incluem a operação, manutenção e conservação das infraestruturas, instalações e equipamentos afetas à prestação destes serviços, incluem ainda a sua construção, renovação e substituição na totalidade do território dos concelhos dos municípios participantes. 6. Nos termos do disposto da linha C, do número 1 do artigo 7 e do artigo 17 e seguintes do Decreto-Lei nº 194/2009,
de 20 de agosto, é um dos modelos de gestão dos sistemas de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos. 7. De acordo com o artigo 17 do mesmo diploma legal, a delegação referida no número anterior inclui a operação, a manutenção e conservação do sistema descritos no número 1 do artigo 2 e pode incluir ainda a construção, renovação e substituição das infraestruturas, instalações e equipamentos na totalidade ou em parte do território da entidade delegante, sem prejuízo do número 1 do artigo 4. 8. Entre outros, nos termos do artigo 20 do mesmo Decreto-Lei nº 194 de 2009, de 20 de agosto, o contrato de gestão delegada define as obrigações da empresa municipal delegatória. 9. Por sua vez, o contrato de gestão delegada prevê a figura da resolução unilateral do contrato de gestão delegada, designadamente nos casos nele elencados. 10. Segundo as alíneas A, C e E da cláusula 19.3 do mesmo contrato de gestão delegada, as seguintes causas de resolução unilateral do contrato pelos municípios participantes são, passo a citar, o incumprimento grave e reiterado dos objetivos e metas previstas no presente contrato, a recusa em proceder à adequada conservação, reparação ou substituição das infraestruturas e equipamentos e a violação grave das cláusulas do contrato. Entende o município de Freixo Palacinda que a ADIN se encontra em manifesto incumprimento do contrato de gestão delegada e em diversos pontos e, nessa medida, reunidas as condições de aplicabilidade deste instituto jurídico. 12. Os serviços pela ADIN aos utilizadores munícipes do município de Freixo Palacinda ficam aquém do previsto no contrato e gestão delegada e das obrigações a que a ADIN se comprometeu a reger. 13. É particularmente notório o incumprimento do contrato de gestão delegado nas freguesias de Mazoco e de Poiás. Não só a ADIN não efetuou qualquer investimento em infraestruturas, como a ADIN se faz cobrar de taxas indevidas, como é o caso da inexistência de hectares, cobrando-se a ADIN do respectivo valor em montante exorbitante e sem correspondência com qualquer serviço prestado. 14. Ainda é mais patente o incumprimento da ADIN nas metas e objetivos em matéria de infraestruturas e investimentos, onde desde logo uma das competências delegadas e referidas no número 1 da cláusula 3, os serviços delegados, prevê-se quanto à operação, à manutenção, à reparação e conservação das infraestruturas. Instalações e equipamentos afetos à prestação destes serviços devem ser assegurados pela ADIN, o que reiteradamente não se verificou neste município, ascendendo a 2.255.000 euros e 946 cêntimos. 15. Não tendo o município de Freixo Palacinda se recusado a acolher qualquer investimento da ADIN previstos no contrato de gestão delegada em novas infraestruturas e na conservação das existentes, a qual até esta data não foi realizado com graves prejuízo para os utilizadores munícipes. 16. Tanto mais que estando as infraestruturas sob a responsabilidade da ADIN, o município tem substituído a ADIN e realizado diversos investimentos com o intuito de garantir as melhores condições para os seus utilizadores munícipes, nomeadamente no número de freguesias de Mazoco e Poiás, em montantes que estão a ser apurados. 17. Tais investimentos, nos termos do contrato de gestão delegada, incumbem única e exclusivamente à ADIN, conforme estipulado no ponto 3.4 do contrato de gestão delegada. 18. Não obstante, o município de Freixo Palacinda não se ter recusado a acolher qualquer investimento da ADIN. 19. Não tendo a ADIN realizado os investimentos contratualmente previstos no contrato de gestão delegada. 20. Em última análise, tendo o município de Freixo Palacinda suportado tais investimentos, a ADIN ainda se faz cobrar a este município indevidamente valores referentes a perdas de rendimento na ordem dos 1.481.874,04 euros, referentes a infraestruturas do Serviço de Abastecimento Público de Água e de Saneamento de Águas Residuais Urbanas nas Uniões de Freguesia de Lagoa e Fornos, Mazoco e Poiás, da qual o município discorda em toda a sua extensão. Tanto mais que essas mesmas infraestruturas, nos termos do Decreto-Lei nº 194/2009, de 20 de agosto, são propriedades das referidas autarquias locais. Nestes termos, propõe-se que a Câmara Municipal delibere e submeta à aprovação da Assembleia Municipal. A. No quadro de competências da Lei 75/2013, de 12 de setembro,
previstas na linha CCC, do número 1 do artigo 33 e da linha N e P, do número 1 do artigo 25º, submeter a proposta de resolução do contrato de gestão delegada dos sistemas de abastecimento de água para consumo público e de recolha, tratamento e rejeição de efluentes do município de Frei Espada à Cinta, atualmente concessionado a Águas do Interior Norte, MSA, nos termos do contrato de gestão delegada, estatutos e demais legislação aplicável. B. Ao abrigo do disposto à linha CCC, do número 1 do artigo 33 e da linha P do número 1 do artigo 25º da Lei nº 105 de 2013, 12 de setembro, disposto no artigo 8, e seguintes da Lei nº 50/2012, 31 de agosto, nos dispostos do artigo 6 e 7º, do Decreto-Lei nº 305/2009, de 23 de outubro, e ainda nos termos do artigo 7º e 14º do Decreto-Lei nº 124 de 2009, de 20 de agosto, e das alíneas A e B do número 1 do artigo 10º da Lei nº 50 de 2012, de 31 de agosto, propor a criação dos serviços municipalizados de águas e saneamentos de Frei Espada à Cinta, para estes assegurarem a exploração e gestão dos sistemas de abastecimento de água para consumo público e de recolha, tratamento e rejeição de efluentes do município de Freixo de Espada à Cinta. C. A saída do capital social da empresa Águas do Interior Norte, MSA, nos moldes previstos da lei, nomeadamente da lei nº 50/2012, 31 de agosto, na sua versão mais recente, e nos estatutos da referida empresa. D. Autorizar a negociação com a Águas do Interior Norte, MSA, e os municípios participantes a operacionalização da saída do município de Frei Espada à Cinta do capital social das Águas do Interior Norte, MSA. É reverter e ou manter na esfera jurídica do município todas as competências e serviços delegados na empresa Águas do Interior Norte, MSA, nomeadamente as constantes no ponto 3 e 7 do contrato de gestão delegada, assinado a 26 de dezembro de 2019, nos termos das cláusulas nele constantes, estatutos e demais legislação aplicável. Mais se propõe ainda que a Câmara Municipal delibere e submeta à aprovação da Assembleia Municipal a notificar a Águas do Interior Norte, MSA, nos termos do artigo 121 do Código de Procedimento Administrativo, para esta sede audiência prévia e no prazo de 20 dias úteis se pronunciar sobre a decisão do município de Frei Espada à Cinta de resolver unilateralmente o contrato de gestão delegada. B. Submeter à Assembleia Municipal o presente processo para resolver unilateralmente o contrato de gestão delegada e deliberação sobre a criação de serviços municipalizados de águas e saneamentos de Frei Espada à Cinta, para estes assegurarem a exploração e gestão dos sistemas de abastecimento de água para consumo público e de recolha, tratamento e rejeição de efluentes do município de Frei Espada à Cinta, nos termos do Decreto de Lei 194/2009, de 20 de agosto. C. Notificar a Águas do Interior Norte, MSA, da resolução unilateral do contrato de gestão delegada nos termos acima propostos, com a antecedência que se revelar oportuna e na celeridade que lhe subjaz, relativamente à data de produção de efeitos da resolução. D. Autorizar que sejam encetadas todas as vias e diligências necessárias, úteis e convenientes, sejam de natureza negociais, extrajudiciais, procedimentais ou eventualmente judiciais, necessárias à concretização das decisões e objetivos acima identificados em prol do interesse público que subjaz aos utilizadores municípios de Frei Espada à Cinta. Edifício dos Passos do Conselho do Município de Frei Espada à Cinta, aos 14 dias do mês de abril de 2025. Esta aqui é a proposta que nós trazemos aqui para discussão e que se prende exatamente com a saída do município de Frei Espada à Cinta das Águas do Interior Norte, mais conhecida por ADIN. Tem a palavra agora os seus vereadores da oposição, se assim o entenderem, para falar sobre o mesmo. Relativamente a essa proposta, já tinha vindo à reunião de Câmara, uma anterior vez, a vontade de facto sair da ADIN. Aí entendemos, no seu geral, a necessidade de sair, atendendo que foi uma proposta sua eleitoral, e sabemos perfeitamente que o custo em si da água foi bastante, isso não há que me negar. É evidente que os preços que eram praticados antigamente jamais serão os mesmos, mesmo vindo para a esfera do município, é impossível também praticar os preços que eram praticados. Poderão vir a ser mais baratos do que o que está a ser praticado neste momento, isso acredito que possa ser feito, não é? Entretanto, aqui preocupa-nos, de facto, aqui duas situações, os custos de tribunal, que vai ser bastante para o município, mas isso é uma vontade do Executivo, e os postos de trabalho que irão afetar, e pessoas que possivelmente ficarão sem o emprego, e isso
preocupa-nos. São duas situações que nos preocupam, apesar de que entendemos perfeitamente e, na sua grande maioria das pessoas do Freixo Espada à Cinta, do Conselho em si, queiram reverter essa situação, não é? E é como lhe digo, o nosso voto irá não de acordo com a nossa vontade, mas sim com a vontade da maioria das pessoas. Muito bem. Já passaremos à votação, mas eu irei primeiro responder aquilo que o Sr. Vereador afirmou. Merece-me esse respeito e é um tema demasiado sério para não ser abordado. Aliás, Dadine, bem referiu e bem, não é um tema que seja a primeira vez que vem aqui à reunião de Câmara. É um tema que tem acompanhado este Executivo desde o seu primeiro dia que entramos nesta instituição, nesta entidade chamada Câmara Municipal. E tem sido sempre a nossa preocupação de devolver as águas ao Conselho de Freixo Espada à Cinta, mas devolver não a qualquer custo. Devolver com dignidade e com aquilo que é de justiça. Aliás, sabemos bem quem é que nos colocou nesta posição, nesta situação, e que não calculou tudo aquilo que era necessário, que foi o anterior Executivo autárquico e, por sua norma, o PSD, que estava em exercício. E que não calculou isso. Aliás, os preços praticados que colocaram logo em prática foi passar do 8 para 80, sem a calcular sequer as subidas graduais dos preços que iriam ser praticados para a nossa população. A nossa população foi assaltada, que é assim que se deve dizer, faz a expressão, sobre aquilo que foi a prática do anterior Executivo PSD, que nos colocou nesta situação e que hoje estamos a lutar para sair dela. Mas temos a coragem e a determinação para seguir em frente. Sobre os preços da água, falando abertamente consigo, se vão ser os mesmos que eram no passado, antes da ADIN, não vão ser. Se vão ser os mesmos preços que a ADIN pratica, também não vão ser. Serão mais baixos, certamente, e de acordo com aquilo que é o objetivo de proporcionar melhores condições à nossa população e maior segurança. Esse é o primeiro ponto. Depois, já aqui falei sobre os investimentos que deviam ter sido feitos no nosso Conselho, já quando da vossa entrada, e que tiveram cá ainda bastante tempo, e que não foram feitos até à presente data, e que ascendiam a 2 milhões e tal, já foi aqui referido, 2 milhões, eu posso até dizer os números concretos, 2.255.946.09, que deveriam ser feitos e nunca foram. E há aqui uma premissa que importa referir. O atual Executivo autárquico e o Sr. Presidente da Câmara, Nuno Freire, nunca recusou estes investimentos para o nosso Conselho, porque eram nossos devidos. Freixo Espada à Cinta fez parte para ter em escala a ADIN para ir aos fundos europeus, para buscar dinheiro, para ter, ou seja, ir alocar financiamento para colocar em todo o seu território. O que é certo é que no nosso território de Freixo Espada à Cinta nunca, mas nunca foi feito esse investimento. E eram 2.255.946.09. E vem a recorrer às nossas juntas de freguesia, aquelas que os senhores no passado PSD colocaram em tribunal juntamente com a ADIN, porque foi a ADIN a vosso pedido, que foi para o tribunal com as nossas juntas de freguesia de Poiás, de Lagoa Fonos, que andaram em tribunal, e que nós, já com este Executivo, revertemos essa situação das infraestruturas, e que hoje estão nas infraestruturas daquilo que é necessário. E que vêm cobrar valores exorbitantes às nossas freguesias, que são abusivos, são ofensivos, de 1.481.834.04. Isso nós não podemos permitir. Depois, dar nota do seguinte: há investimentos que têm sido feitos por parte deste município, este Executivo, para salvaguardar, olha, nomeadamente em Mazuco, em Poiás, e sempre somos necessários. E tem sido o município a custas próprias que está a ser apurado todo esse investimento que está a ser levado a cabo. Além das funcionárias que estão alocadas só para a questão da ADIN e são funcionárias da Câmara. Também já lá irei. E depois dar nota do seguinte: não foi a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta reunião. Eu tive já várias reuniões com a ADIN, quer de forma oficial, quer de forma não oficial. Até chegámos a este ponto. E com sinceridade também já cautelámos a água em alta, qual o preço praticado da água em alta através das águas do Norte, que levam à ADIN, será exatamente o mesmo preço que levarão ao município de Freixo Espada à Cinta. Ou seja, o que a ADIN paga é aquilo que o município irá pagar na água em alta. Por isso, aquilo que nós vamos conseguir, claro, que é um longo caminho, que ainda temos que andar por a frente, há 3 formas aqui, sejamos claros sobre isto, não é só as custas de tribunal. Porque se for falar de tribunal de custas, nem andávamos em tribunal e tínhamos custas de advogados quase de 1 milhão de euros. Nem vale a pena falar sobre isso. Vamos centrar nisto. Não sabemos se vamos para tribunal ou não. Nós estamos dispostos a ir até às últimas consequências para lutar por aquilo que é devido para a nossa população. Também aqui a própria proposta, a cautela de podermos negociar unilateralmente entre nós e a ADIN e chegar a bom porto nas negociações. Até porque aquilo que a ADIN vem requerer de dívida, se fizermos um balanço entre aquilo que eles vêm requerer de dívida, supostamente, que nós não reconhecemos, é muito inferior àquilo que nos devem de investimento. Que está aqui bem claro. Mas isso será, de facto, objeto de negociação e de levarmos a bom porto as negociações com a ADIN, se assim chegarmos a esse ponto,
ou irmos para as vias judiciais, tribunal, que se pronunciará sobre isso. E o caminho que estamos a fazer é exatamente este. Trazer aqui à reunião de Câmara, já tínhamos dito sobre isto, ou não? Sim, já. Levar à Assembleia Municipal, assim comunicar a ERSAR, partindo do pressuposto que irá passar em ambas as situações. A ERSAR e depois, se na ERSAR, se não houver entendimento entre os 3 organismos, Câmara, ADIN e ERSAR, iremos para a via judicial e lutaremos por aquilo que é necessário, que é o bem-estar e salvaguarda da nossa população. E isso é ponto assente. Palavra dada é palavra honrada. Mais ainda, postos de trabalho. Aquilo que o município fará é assegurar todos os postos de trabalho que já estavam anteriormente no Executivo, no município de Freixo de Padacinta. Todos os funcionários que saíram do município para a ADIN, nós estamos de braços abertos para os acolher, desde que eles assim o entendam. Todos os outros funcionários que fazem parte da ADIN e que entraram posteriormente são funcionários da ADIN, não ficam sem posto de trabalho. É importante referir isso. Fazem parte de uma empresa que colocou um posto de trabalho que os utiliza. Por isso aqui ninguém fica sem trabalho. Bem pelo contrário. O que nós estamos aqui a assumir, perentoriamente, é que o posto de trabalho dos funcionários ou do funcionário que foi para a ADIN tem as portas abertas. Se quiser regressar ao município de Freixo de Padacinta, acolheremos como a todos aqueles que queiram regressar com vontade para trabalhar e, sobretudo, para trabalhar em prol da população. Penso que foi claro sobre isto tudo. E aquilo que iremos fazer agora foi uma proposta pensada, trabalhada, quer juridicamente, quer com tudo aquilo que é devido ao município, quer com todos os direitos e deveres que nós temos e que hoje trazemos aqui para submeter e que só nos resta agora colocar à votação, se não tiverem mais nada para dizer. Muito bem, coloco à votação e vou colocar à votação da seguinte forma, tal como prestação de contas. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Votam a favor? É a favor? Aguardamos a votação. Já estou na votação. Já está. Já. Desculpa, não estava a entender. Eu volto novamente, que é para não haver nenhuma questão. E é assim que fazemos. Não fazemos ao contrário do passado, fazemos votações por nós. Não. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Também ninguém. Então, aprovada por unanimidade com 5 votos a favor. A saída da ADIN. Dar só uma nota antes de passarmos ao próximo ponto. Fica aqui claro que o Executivo Municipal foi acusado no dia 1 de Abril de ser uma mentira a saída da ADIN. Hoje fica aqui claro e objetivamente que nunca foi para nós uma brincadeira como tentaram fazer o PSD local em relação à ADIN, que ironizaram até de 1.800.000 que daria para sair da ADIN, brincando até com a situação de alguém que nos colocou nesta situação. E eu quero deixar aqui uma declaração de voto a favor, em nome do Executivo, que cumprimos o propósito de defender a nossa população e de lutar pelos interesses do nosso município. E olhamos sempre, mas sempre, para o nosso município, para o nosso concelho, com verdade, transparência, rigor e palavra dada é palavra honrada. E hoje cumprimos aqui o propósito daquilo que nos propusemos em 2021, que era, de facto, sair da ADIN pelos motivos que anteriormente já foram aqui elencados. E hoje veio-nos dar razão com esta unanimidade de votação, quer por parte do Executivo PS e dos vereadores da oposição PSD, que votaram a favor da saída da ADIN e que se comprova que nunca foi benéfico trazer as águas do interior norte para o nosso concelho. É só o que tenho a dizer. Passamos ao próximo ponto. Proposta de protocolo de cooperação entre a Guarda Nacional Republicana e a Câmara Municipal de Freixo de Padacinta e o programa EGuard, Sistema de Teleassistência e Monitorização a Pessoas Vulneráveis. É mais uma aposta por parte do município de Freixo de Padacinta, sobretudo no caso de segurança das pessoas mais vulneráveis e idosas, de respeito, mas tem a palavra o Sr. Vereador para explicar o próprio projeto, de forma sucinta, como é que o mesmo irá decorrer para levar a bom porto. Esta proposta já tinha vindo, já tínhamos falado. Peço desculpa, é que eu não quero tirar a voz. Já tínhamos falado uma vez sobre esta proposta. Na altura foi aprovado o protocolo. A pedido da Guarda Nacional Republicana, houve aqui uma alteração a este protocolo para posteriormente ser assinado já entre Câmara e a Guarda Nacional Republicana. Já houve o levantamento da parte da Guarda Nacional Republicana e dos nossos serviços sociais, das pessoas com necessidade de estarem abrangidas por este programa EGuarda. São 21 pessoas. O município já fez o procedimento da aquisição dos relógios de sinalização e agora é esperarmos pela entrega do equipamento para assinarmos o protocolo e a partir daí
com os nossos serviços sociais, mais a Guarda Nacional Republicana, começar a fazer a distribuição e monitorizar essas pessoas mais vulneráveis. Muito bem, é trabalhar mais uma vez na salvaguarda e na segurança das populações, e é um protocolo que é vantajoso e que deve ser levado em cabo e tem a chancela da Guarda Nacional Republicana. Vocês querem dizer algum comentário? Relativamente a isso, é de bons olhos que vemos essa proposta, porque vem de facto a dar apoio a quem de facto necessita e quem está muitas vezes sozinho em casa e que não tem qualquer apoio. E isso, 21 pessoas, já é bastante para nós. Era bom que não houvesse nenhuma, mas infelizmente é o que temos. Mas aprovamos muito bem isso. Muito bem, agora vou inverter a votação, porque penso que é um tema mais transversal a todos nós, que concordamos. Claro. Quem vota a favor, 5 votos a favor. Próximo ponto. Concessão do bar da Praia Fluvial da Congida, proposta de discussão votação. Vem aqui a proposta para a concessão do bar da Praia Fluvial da Congida. Tem sempre o tónico que pode ser renovado por 3 anos ou ano a ano. Pode ser denunciado ao final do ano 60 dias antes. Aquilo que o município fez foi denunciar o contrato 60 dias antes para colocar novamente à votação. Entendemos que da forma que estava a correr não estava a seguir o caminho correto, nomeadamente no código horário de respeito e a outras anomalias que foram evidenciadas, sem prejuízo de quem lá está, bem pelo contrário, podem concorrer na mesma novamente, mas entendemos que se fizermos uma proposta e se criarmos aqui tudo aquilo que é inerente a este município de Freixo Espada à Cinta sobre aquilo que é o caderno de encargos, o mesmo tem que ser cumprido. Dar aqui nota que no caderno de encargos nós pusemos aqui algumas alterações, já tiveram a oportunidade de ver, que é para dar ainda maior segurança e mostrar as responsabilidades que devem ter quem vier a concorrer, se vierem a concorrer, para ficar com o bar da Praia Fluvial da Congida, que aquilo que se pretende, acima de tudo, é que seja um serviço de excelência para os nossos municípios, para os nossos utilizadores e para quem nos visita. É apenas só isto. Claro. Ok? Vocês querem dizer alguma coisa? Senão colocar a votação. Essa proposta, de facto, agora foi melhorada e, de facto, salvaguarda o município, que é o principal. Muito bem, Sr. Vereador. E é isso mesmo. Foi melhorada e muito naquilo que era a proposta anterior e que trabalhámos nesse sentido. Muito bem, quem vota a favor? Sim. 5 votos a favor. Passamos então agora à redação da aprovação da ata em minuta. Passamos à sua leitura. Eu peço só um bocadinho de tempo. Passamos então à sua redação. Dotações orçamentais 1.028.925.66, não orçamentais 64.970.32. Aprovação da ata. Aprovação da ata, 5 votos a favor. Competência excepcional de decisões, despacho e alargamento do horário de funcionamento para estabelecimentos de restauração e de bebidas do Conselho de Freixo Espada à Cinta, ratificação, votação, 5 votos a favor. Comissão do Senhor dos Passos de Santa Casa da Misericórdia de Freixo Espada à Cinta, licenciamento para utilização de outras formas de fogo, ratificação, votação, 5 votos a favor. Depois temos tomada de conhecimento. E voltamos às votações no requerimentos diversos. Comissão do Senhor dos Passos da Santa Casa da Misericórdia de Freixo Espada à Cinta, isenção de taxas e licença para a utilização de outras formas de fogo, artigos de pirotécnica, discussão, votação, 5 votos a favor. Comissão do Senhor dos Passos da Santa Casa da Misericórdia de Freixo Espada à Cinta, isenção de taxas, alvará de licença para atividades em lugares públicos, desportivas, festivas e outras, discussão, votação, 5 votos a favor. Depois temos tomadas de conhecimento e passamos agora aqui para a prestação de contas relativa ao exercício económico de 2024, proposta de discussão, votação, foi analisado e votado e aprovado por unanimidade, por 5 votos a favor. Primeira alteração do orçamental modificativo de 2025, proposta de discussão, votação, 5 votos a favor. Proposta de saída da ADIN, Águas do Interior Norte, EMSA, proposta de discussão, votação, votada com 5 votos a favor, por unanimidade. Proposta de protocolo de cooperação entre a Guarda Nacional Republicana e a Câmara Municipal de Freixo Espada à Cinta e o programa EGuard, Sistema de Teleassistência e Monitorização a Pessoas Vulneráveis, proposta de discussão, votação, 5 votos a favor. Concessão do bar da Praia Fluvial da Congida, proposta de discussão, votação, 5 votos a favor. Aprovação da ata em minuta. Quem vota a favor? 5 votos a favor. E não havendo nenhuma inscrição do público, pois não, Sr. Vítor? Dou então por encerrada, antes de dar por encerrada a reunião, desejar a todos os presentes, como já teve a oportunidade de ao longo da reunião, desejar uma excelente Páscoa junto às vossas famílias
e, acima de tudo, no nosso concelho, e se forem viajar para fora, que possam viajar em segurança. E cá estaremos daqui a 15 dias para fazer novamente a reunião, como sempre fazemos, com a dedicação total ao nosso concelho de Freixo Espada à Cinta. Um bom fim de semana a todos e uma excelente Páscoa. Dou por... Quero falar? Sim, força. Aproveitava e fazia das suas palavras as minhas palavras, uma boa Páscoa para todos os presentes e os freixenistas e toda a gente do concelho que nos visita. Muito bem. Corroborando aquilo que já tinha dito anteriormente, desejar a todos uma Páscoa sem exceção, quer a nível político, pessoal, religioso e de todas as formas que possam imaginar, até de futebol. Porque entendemos que a democracia é isso mesmo, por isso uma santa e feliz Páscoa a todos. Dou por encerrada a reunião, sendo 10 horas e 44 minutos.